Muito bem, caros amigos, hoje a gente vai falar sobre Frederico Nietzsche novamente, certo? Nasceu em 1844 e morreu em 1900. Então eu estou com esse estudo baseado em 3 histórias da filosofia, então quero que vocês entendam que esse não é um estudo aprofundado sobre a filosofia de Nietzsche, mas baseando-se na história da filosofia, certo? Que eu vou trabalhar aqui com o já conhecido Giovanni Reale aqui no meu canal, certo? Também com Julián Marías, que é um historiador da filosofia espanhol, um grande catedrático também, e o Nicola Balinano na sua História da Filosofia, onde ele tem também uma parte interessante e um conteúdo bem riquíssimo aqui sobre o Nietzsche. Embora essa versão que eu tenho em PDF, ela tenha algumas palavras traduzidas erroneamente, mas o conteúdo está exposto, é o que importa, certo? Então olha só, eu não sei muito bem por onde eu vou começar aqui, porque eu não fiz um resumo, eu decidi simplesmente ler as 3 partes, tá? Referente a historiadores, que obviamente destacam as principais obras do Nietzsche: Nascimento da Tragédia, Humano Demasiadamente Humano, Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra, Genealogia da Moral, O Caso Wagner, Crepúsculo dos Ídolos, O Anticristo, Ecce Homo, enfim, as obras do Nietzsche que terminam com esta aqui, vontade de potência ou vontade de poder, da qual ele não terminou de escrever, só que ele começou a escrever, né? E gerou uma certa polêmica isso aqui. Mas enfim, obviamente quando a gente fala de um autor, deve-se partir diretamente do autor. Só que o que é interessante aqui na obra, principalmente do Reale, é que na medida que você lê a síntese do filósofo, né, você tem também a síntese do próprio autor. Tá? Aqui você tem a síntese do historiador, melhor dizendo. E depois você vai ter a síntese do autor nas próprias palavras dele aqui. Ó. A sublime ilusão na metafísica de Sócrates, o anúncio da morte de Deus. Claro que são trechos das obras, certo? Principalmente porque no caso do Nietzsche, as suas obras eram especificamente de cunho um tanto poético, e tinha ali, como eu já mencionei em outros vídeos, uma dialética trágica. Mas isso aqui serve apenas como estrutura, tá? Como base. Eu costumo dizer geralmente isso, que para você ler um autor, é interessante você ter um comentarista que te dê uma certa estrutura. Não necessariamente, não é muito interessante você ter apenas um comentarista, né? Porque senão você parte apenas de uma fonte. Mas é interessante você ter uma estrutura do pensamento do autor, o qual você vai ler. Então você tendo essa estrutura, por exemplo, desses 3 aqui, ou de outros variados, o Nietzsche, o que mais tem do Nietzsche é comentarista, né, cara? Você pode simplesmente ter uma noção mais abrangente do autor, e a partir disso você vai ler as obras dele com mais facilidade, sem sombra de dúvida, certo? Não é a questão de você ler o comentarista e achar que tudo que o comentarista fala a respeito do autor, no caso aqui do filósofo, é totalmente correto. Porém, deixo claro aqui, as 3 obras são extremamente críticas. Críticas assim, no sentido de que são muito bem embasadas. Você precisa entender isso, tá? Eu não estou partindo aqui do Wikipedia. Eu estou partindo de autores que têm grande embasamento, certo? Não é qualquer um aqui, não. Os caras dedicaram décadas, não estou querendo também me valer aqui de órgão de autoridade, mas são fontes que geralmente eu utilizo aqui no meu canal, justamente porque os caras se dedicaram décadas a fio e morreram, né? Estudando filosofia. Então não é qualquer um, não, tá? Beleza? Só para vocês entenderem isso aí. Eu vou começar já dando para vocês uma noção bem abrangente do Reale e que já resume de cara a filosofia do Nietzsche. Olha que interessante isso aqui. Obviamente não é tudo do Nietzsche, mas as partes mais importantes. Veja só, deixa eu só abrir aqui. É esse gráfico, tá? Esse infográfico. Nietzsche, do Dionisíaco ao super-homem. O que o Nietzsche queria? Bom, ele na verdade queria voltar a um período onde o homem ele admitia tanto a sua versão apolínea quanto a sua versão dionisíaca. E toda a obra dele se vincula a esses 2 símbolos, que alguns até criticam, mas símbolos eles são mutáveis. Como é que o Nietzsche toma esses símbolos como quase imutáveis e a partir disso faz todo um pensamento filosófico que não é necessariamente um pensamento investigativo? No caso do Nietzsche a gente vai perceber que é um pensamento mais entusiasta, é um pensamento, poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, mais romântico. Ainda que a gente não possa, de qualquer forma, alocar o Nietzsche no movimento romântico, mas tem uma parte aí, tá? Então, olha só que interessante. Deixa eu só aumentar aqui a página, né? Fica mais fácil. Muito bem. Veja que interessante. Para Nietzsche, a vida é irracional
cruel e cega. Dor e destruição. Seus dois instintos fundamentais são, primeiro o Apolíneo e depois o Dionisíaco. Algumas pessoas, inclusive, fazendo uma aparência aqui, podem me perguntar por que eu estou falando tanto do Nietzsche agora. É porque eu estou estudando esse autor, certo? Estou fazendo um manuscrito aí, preciso estudar esse autor. Então, como isso aqui está fresco na minha cabeça, eu acho mais interessante fazer um vídeo daquilo que eu tenho estudado e não daquilo que eu estou distraído. Bom, enfim, aqui é o seguinte: para Nietzsche a vida é irracional, cruel e cega, dor e destruição. Seus dois instintos fundamentais são Apolíneo e Dionisíaco. O Dionisíaco é a imagem da força instintiva e da saúde, embriaguez criativa e paixão sensual, que abrange, na verdade, a potência instintiva, certo? Da criatura, do sujeito. Dioniso é o símbolo da humanidade, é um deus da antiguidade grega, obviamente todos vocês sabem disso, e é um símbolo da humanidade, segundo Nietzsche, que diz sim à vida, em pleno acordo com a natureza. Aí você pergunta, então isso significa que Nietzsche é um relativista da moral? Não necessariamente. É uma confusão que algumas pessoas fazem, e não é verdade isso. Ele não é um relativista nesse sentido, se você quiser tomar relativo, como aquele que nega uma fonte, por exemplo, para se admitir uma moral. Porque ele admite essa fonte, só que de acordo, veja, com a natureza. E o que é a natureza para Nietzsche? É isso aqui, ó. Cego e cruel. É exatamente isso, tá? Não só para Nietzsche, como para Schopenhauer. Tanto é verdade que Nietzsche se identificou muito com Schopenhauer por conta disso. E o Apolíneo, o que representa? Visão de sonho, tentativa de expressar o sentido das coisas com medida e moderação. Isso, obviamente, tem a ver com o quê? Com a poesia, principalmente a poesia do ponto de vista da dramaturgia, né, do trágico e da comédia da Grécia Antiga. Então Apolo é outro deus, como você já sabe, e é o símbolo da humanidade que se explicita em figuras equilibradas e límpidas. Então essa faceta depende dessa faceta, só que a partir de Eurípides e obviamente de quem? Nada mais nada menos do que Sócrates, você tem aqui uma distorção disso, segundo Nietzsche, porque a balança pende mais ao Apolíneo e menos ao Dionisíaco, dirá ele. Então olha só, considerando a história sobre o perfil crítico, o Dionisíaco e o Apolíneo, milagrosamente, se ele fala milagrosamente, porque na investigação que Nietzsche faz do passado, porque apesar da filosofia dele não ser um ponto de vista investigativo, ou puramente racional, obviamente que ele, como filólogo, né, e também como, de certo modo, tendo uma ponta ali de historiador, compreendeu bem o que representava a Grécia pré-socrática. Então, ele diz que o perfil crítico do Dionísio e Apolino milagrosamente se ligaram apenas na época da Grécia pré-socrática, na tragédia ática. Né? E a arte trágica foi um corajoso e sublime dizer sim à vida, expressão do autêntico pessimismo trágico. Aqui eu até explico, né? A tragédia ática é a integração e não repressão do instinto dionisíaco ao instinto apolíneo. Então, você tinha as duas facetas, certo? O reconhecimento da força vital, basicamente é isso que Nietzsche entende como instinto dionisíaco. A pulsão, a força vital do indivíduo. E também o apolíneo que representa o equilíbrio. E isso se vê muito na métrica poética grega, que abriu espaço, inclusive, para a posterior filosofia, como fala o próprio Reale. Né? Então, isso aqui é tragédia ática. Só que, meus caros, com Sócrates, o apolíneo prevaleceu. Com a louca presunção socrática, segundo Nietzsche, claro, de entender e dominar a vida com a razão, na medida em que a razão explique tudo, podemos colocar numa métrica pitagórica também. Tudo é explicado porque é cosmos, é organização. Então há uma prevalência da forma, certo? Que a gente poderia alocar aqui como apolínea. E há uma queda da visão dionisíaca. Até porque, se a gente for ver os pitagóricos, eles louvavam, vamos colocar dessa maneira, o Apolíneo, o Apolo, certo? E enquanto isso, os órficos louvavam o Dioniso. Só que é óbvio que na visão dessas religiões de mistério que se fundem com filosofias de vida e que obviamente ganha sofisticação no próprio movimento filosófico propriamente dito, seja os pré-socráticos, seja os pós-socráticos, o que você tem é uma vinculação também entre ascetismo e vida. Então aqui, por exemplo, no orfismo, que admitia o Dioniso como um deus patrono, se é que a gente pode dizer dessa forma, apesar que é a reverência que se faz ao poeta Orfeu, mas Dioniso é uma figura forte no orfismo, certo? Porque é dele que surge a humanidade, na medida que Zeus incinera os titãs por terem devorado o Dioniso, que era um deus, se há uma mistura entre a parte divina e a parte titânica.
Aí você poderia dizer, bom, então a parte titânica não seria a parte animal, e a parte dionisíaca não seria a parte divina. Só que Nietzsche parece que está invertendo, dizendo que a parte titânica é a dionisíaca. Bom, Nietzsche não está muito preocupado em ser fiel ao mito, né? O que ele está preocupado aqui é simplesmente olhar para Dioniso como o deus do vinho, que de fato era, e ver nele a figura perfeita para se admitir as pulsões, negando essa ascensão que se vincula apenas à pura racionalidade, ao inteligível platônico, que advém de Sócrates, obviamente. Ele tenta dominar, Sócrates tenta dominar a vida com a razão, supõe Nietzsche. E aí, segundo ele, é que começa a verdadeira decadência da humanidade, o que para uns foi o ápice da filosofia e da inteligência humana, que ganha o seu apogeu em Aristóteles, para Nietzsche é o começo da decadência. E daí você tem o cristianismo que contribui como representação de um certo platonismo do povo, vide patrística, que faz essa síntese entre filosofia, não só a grega, né, não só a filosofia clássica melhor, mas a estoica, que também tinha um cunho ali helênico, né, romano e grego. Mas enfim, o cristianismo também possibilitou o crescimento do pensamento do inteligível, sobrepondo-se ao corporal. E aí ele fala, nem envenenar a humanidade. Considerou o pecado todos os valores e os prazeres da terra, fazendo de Cristo o verdadeiro espírito livre, um símbolo de ressentimento contra tudo aquilo que é nobre. Obviamente que a ira, entre aspas, né, de Nietzsche, como se isso valesse alguma coisa perante a cristandade, óbvio que não. Mas a raiva de Nietzsche ao cristianismo não é a mesma quando ele vai analisar a Cristo, até do ponto de vista do seu contato com a obra de Dostoiévski. Então, Nietzsche faz elogios a Jesus, mas não necessariamente ao cristianismo, que ele vê como esse platonismo do povo, essa negação, certo? E aí você tem aqui a imposição sobre a moral aristocrática dos fortes, que é a moral dos escravos, legitimada pela metafísica, que pretendeu dar uma presumida base objetiva, tá? Inventando um mundo superior para reduzir a mera aparência este mundo, o único que existe. Supondo que esse mundo é o único que existe, na medida que você diz que esse mundo que existe é aparente, como diria, de certo modo, o pensamento dos eleatas, tá? Parmênides, por exemplo, você logo chega à conclusão de que eles estão fazendo uma inversão. Por isso Nietzsche diz que Platão se vale de Parmênides, acaba por inverter Homero, inverter os grandes épicos e as grandes tragédias, certo? E que mensagem é louca essa aqui? Bom, enfim. E por isso o que nós temos a partir daí é a suposta decadência. Porque o mundo verdadeiro é esse. Embora, claro, esse mundo é mutável, isso é lógico, isso é óbvio. Só que esse mundo mutável é um mundo que não é aparência, é o único que temos, diria Nietzsche. Óbvio, claro, evidente que Nietzsche está partindo de uma cosmovisão. Isso é uma coisa clara. E vai pesar um pouco nas análises posteriores que é feito da sua filosofia. Até que ponto isso aqui é apenas poético, enfim. Até que ponto isso é válido filosoficamente falando, né? Bom, Nietzsche é um crítico da filosofia, né? Ele não está se valendo efetivamente da tradição filosófica, mas ele é um crítico desta. E aí a decadência da civilização ocidental culmina com a morte de Deus, certo? Com a eliminação de todos os valores que foram fundados na humanidade, vide tradição. Aí ele coloca aqui evento cósmico pelo qual os homens são responsáveis. Esta morte os liberta das cadeias daquele sobrenatural que eles próprios haviam criado, mas os deixa sem outros pontos de referência. É aquela coisa dos tipos de niilismo. Porque se Aristóteles admite muitas formas do ser, Nietzsche admite muitas formas do nada. Niilismo. Basicamente é o que a gente subentende como redução ao nada. Se há o ser, há o nada. Só que para Nietzsche não há uma dialética entre ser e nada, como há em Hegel. O Nietzsche ele pende profundamente para o nada, justamente porque ele está admitindo isso aqui. A vida é irracionalidade cruel, cega, dor e destruição. Tem uma certa verdade? Óbvio, porque a vida também é isso. Só que a vida também tem o seu aspecto ordeiro. E isso Nietzsche parece não privilegiar, embora ele até admita o apolíneo. E é um problema porque você vai perceber que enquanto a balança de Sócrates pendia ao apolíneo, ainda que Nietzsche admitisse os dois, a sua balança pendia mais ao dionisíaco. E é claro que desse ponto de vista não há como se fazer filosofia, não há como ter raciocínio
claro e evidente sobre as coisas. Não no sentido de querer dominá-las, mas de querer entendê-las. Ora, se Nietzsche quer entendê-las, ele necessariamente precisa apelar a isso aqui. Tá? Porém, o que se vê é que ele está enfatizando mais o lado dionisíaco, que leva a um reconhecimento, não que o dionisíaco seja niilista, muito pelo contrário, Nietzsche vai dizer que o dionisíaco é, na verdade, a única maneira de você suplantar, de certo modo, a tendência niilista, que ele vai fazer uma crítica. Porque para Nietzsche, o niilismo ele pode se manifestar das duas formas, mas se é para se manifestar o nada como, enfim, a última, o último destino do homem, então se faça do ponto de vista dionisíaco, dando valor à vida, e não do ponto de vista apolíneo, querendo racionalizar a morte, né? Ou inventando outros mundos e dizendo que esse aqui é aparente. Então, com a morte de Deus, tem a eliminação de todos os valores nesse sentido. E aqui você tem, eu até coloquei aqui, Fyodor Dostoiévski, sem Deus tudo é permitido. Com a morte de Deus você tem, de certo modo, né, a morte de determinados valores que se valem da civilização fundada no monoteísmo. E você tem, portanto, a morte da razão, que o outro autor, que é cristão, Francis Schaeffer, irá se dispor deflagrando uma linha do desespero por conta dessa separação drástica entre fato e valor. Tá? Poderíamos dizer fato no sentido dionisíaco e valor no sentido apolíneo, embora o apolíneo é aquele que busca a razão das coisas. Só que o domínio da moral e da ética é diferente do domínio da natureza, da seleção natural, da vida como ela é. E essa separação mantém-se em abismo. Tá? Como fazer essa junção? Bom, muitos autores procuraram responder isso, e a gente não vai trabalhar muito agora. De qualquer maneira, seguindo o cronograma aqui, há uma consequência necessária que é o niilismo. Não há valores absolutos, não há nenhuma providência, diria Nietzsche, nenhuma ordem cósmica, e resta apenas o abismo do nada, nihil, o eterno retorno do universo e da vida. A ideia do eterno retorno já explicarei logo mais. Mas como vocês estão vendo aqui, parece de fato ser uma cosmovisão que desconsidera, como eu coloquei, a dialética do ser e do nada, tá? E que tem essa divisão, valor no pavimento de cima, fato no pavimento de baixo. Eterno retorno do universo e da vida. Zaratustra é o profeta do amor fati. Amor fati é uma aceitação da vida como ela é, na sua perspectiva trágica, mas também na sua pulsão dos sentidos e da potência vital do homem. Amor fati como aceitação também do eterno retorno das coisas e transvalorização de todos os valores. Assim anuncia o profeta, entre aspas. É lógico que Zaratustra, se é que existiu um profeta chamado Zoroastro ou Zaratustra, que é a mesma coisa, obviamente que ele não falava sobre essas coisas que a gente está falando aqui. É só uma figura que é utilizada para deflagrar essa visão nietzschiana a respeito do mundo. Zaratustra, na verdade, o Zoroastro era um profeta do dualismo. Alguns dizem que não é dualismo, é um tipo de monoteísmo também, mas fica o debate. Então não é o Zaratustra histórico, simplesmente isso. Bom, o advento do super-homem, do além do homem, que ama a vida e cria o sentido da Terra, nele reemerge o dionisíaco, com vontade de poder. Então isso implica que o além do homem, que é a lenda do super-homem europeu, que já existia, né, daquela visão eurocentrista, você tinha já essa visão de que viria um além do homem. Nietzsche se vale disso e diz, o além do homem, que tem que vir, deve reemergir nas pulsões dionisíacas, como era na tragédia grega, certo? Que identificava a vida dessa forma, que não imaginava a vida do ponto de vista de religiões que falseavam mediante seu dualismo, mas que se é para admitir um dualismo, é entre a pulsão e a métrica, para se fazer a poesia, porque a arte é aquilo que nos faz, ainda que não vencer a morte, obviamente que não, mas nos faz admitir, torna a vida, digamos assim, um pouco mais aceitável, certo? E por isso que ele achava que em Richard Wagner encontraria uma resposta de uma nova tragédia, né, voltando aí para o século XIX. Bom, essa é a síntese, é um resuminho básico, que dá para você já ter muitas alusões aqui do filósofo, que é quase um profeta, né? A linguagem do Nietzsche é toda imagética, então você vê que ele era obviamente um crítico da religião, mas ele se vale da imagética religiosa, e isso é muito interessante. Passemos a falar aqui desse resumo do Julián Marías.
Friedrich Nietzsche nasceu em 1844. Ele estudou filologia clássica. Vamos pular umas partes aqui, senão não vai acrescentar muito, né? Nietzsche é uma mentalidade muito complexa, tinha grandes dotes artísticos e é um dos melhores escritores alemães modernos. Seu estilo, tanto em prosa como em poesia, é apaixonado, ardente de grande beleza literária. O conhecimento e o interesse pela cultura grega cumpriram um papel em sua filosofia. Mas o tema central do seu pensamento é o homem, a vida humana, e todo ele está carregado de preocupação histórica e ética. Sofreu grande influência de Schopenhauer e de Wagner. E talvez isso tenha acentuado sua significação literária e artística e ampliado sua influência, que foi muito ampla, porém em prejuízo de sua filosofia e de sua justa valorização posterior. Porque em Nietzsche há, sem dúvida, muito mais do que costumou mostrar o diletantismo que se apoderou de sua obra. Isso é um fato, né? Ele virou um filósofo popstar no século XX, mas obviamente que Nietzsche tem muito mais a dizer do que aqueles que fazem farra com a obra dele. Bom, e de sua figura no final do século passado e no começo deste. Uma das missões da filosofia atual consistirá em lançar luz sobre o conteúdo metafísico do pensamento de Nietzsche. Suas principais obras é O Nascimento da Tragédia, bom, as obras aqui que a gente já citou, né? A gente já citou essas obras aqui. Os recentes trabalhos deste autor mostraram as manipulações a que foram submetidos os escritos de Nietzsche para dar-lhes uma significação racista e favorável ao totalitarismo visto, obviamente, no nazismo, né, que é a grande crítica que se faz a ele, mas isso aqui, daqui a pouco vou ver a versão que o Reale explica, o quanto isso é um equívoco. Porém, o Abagnano ele dá uma certa valor, né, à ideia de que Nietzsche pode sim ter influenciado, né, ainda a dinâmica do totalitarismo por conta, enfim, de um valor dos fortes. Mas a gente vai ver que isso aí tem que ser pontuado de uma maneira muito cuidadosa. O Dionisíaco e o Apolíneo. Nietzsche realiza uma interpretação da Grécia de grande alcance para sua filosofia. Ele distingue dois princípios, o Apolíneo e o Dionisíaco, como a gente já acabou de ver, que correspondem aos dois deuses gregos Apolo e Dionísio. O primeiro é o símbolo da serenidade, da clareza, da medida, do racionalismo, e a imagem clássica da Grécia. No Dionisíaco, em contrapartida, Nietzsche se depara com o impulsivo, o excessivo, o transbordante, a afirmação da vida. O erotismo, orgia, como culminação desse afã de viver e de dizer sim à vida, apesar de todas as suas dores. Porque é óbvio que Nietzsche está admitindo tanto as pulsões, prazeres, mas também a tragédia da vida. Faz parte do amor fati admitir tanto uma quanto a outra, certo? Não é só os prazeres, não. Por isso que a gente não pode dizer que ele era puramente hedonista nesse sentido. Ele admite a tragédia, certo? A influência de Schopenhauer muda de sentido em Nietzsche, porque obviamente inicialmente ele vangloriava-se de ter conhecido Schopenhauer e suas obras, obviamente, mas depois ele se decepciona com a negatividade, com a rejeição à pulsão da vida que se vê nesse Schopenhauer quase budista, né? Então, bom, Nietzsche, tem gente que fala que Nietzsche se aproximou do budismo, eu não sei de onde eles tiram essa ideia, não é verdade. Para Nietzsche, as religiões, seja oriental ou ocidental, tinham essa conotação de se, digamos, se distanciar, né, da vida. Claro que Nietzsche pode fazer um elogio ao budismo se comparado a outras religiões como o cristianismo, né? Isso aí pode acontecer. Bom, enfim, a influência de Schopenhauer muda no sentido e em vez da negação da vontade de viver, a gente põe essa vontade no centro do seu pensamento. E aí você tem o eterno retorno. Nietzsche depende, em certa medida, do positivismo da época, tá? Essa ideia de eterno retorno, ele tem uma influência histórico-temporal. Se você gosta de admitir estruturalismo, tem que reconhecer que a perspectiva, já que Nietzsche era um perspectivista, que a ideia de Nietzsche, que a perspectiva de Nietzsche, também foi influenciada, obviamente, por sua época. Bom, ele nega a possibilidade da metafísica, como faziam os positivistas, que eram para Nietzsche os nihilistas reativos, aqueles que reagiam contra o nihilismo negativo dos religiosos, né, ou dos platônicos. E além disso, parte da perda da fé em Deus e da imortalidade da alma. Claro que Nietzsche não é positivista, pelo amor de Deus. Espero que vocês entendam o contexto aqui. O Nietzsche, ele é um nihilista, do ponto de vista daquele que supera todos os outros nihilismos. Na verdade, ele tenta, o nihilista que nega a negação, né? Esse é o nihilista nietzschiano. Ele nega em vista da sua própria pulsão de buscar a vontade de potência, a vitalidade, colocar isso para fora. Ser o que for possível ser no mundo. Contudo, essa vida que se afirma, que pede sempre para ser mais, que pede eternidade no prazer, voltará inúmeras vezes.
E Nietzsche utiliza uma ideia procedente de Heráclito, que é do eterno retorno das coisas. Uma vez realizadas todas as combinações possíveis dos elementos do mundo, restará ainda um tempo indefinido pela frente. E então recomeçará o ciclo, e assim indefinidamente. Seria esta uma cosmovisão? Tudo indica que sim. Tudo o que acontece no mundo se repetirá igualmente inúmeras vezes. Né? É o Big Bang que se torna uma grande expansão para que todas as coisas existam, só que haverá um retrocesso até uma partícula ínfima. Essa teoria existe atualmente na física moderna. Alguns admitem isso, outros não, claro, tudo muito polêmico. Mas o Nietzsche, que não conhecia, né, essa sofisticação da física moderna, ele está dizendo, é assim que eu vejo as coisas. Elas se repetirão. Se ele fala isso de um ponto de vista poético, ou se ele lança a mão de uma metafísica, porque claro, se ele está falando da realidade isso é uma metafísica, aí não ficou muito claro para mim. Mas me parece que a admissão do eterno retorno é a admissão de um conceito, certo? Que vale para a vida. Tome como certo que essas coisas se repetirão. E aí fica a pergunta, você ama a vida? Diante desta suposta verdade? Tudo voltará eternamente. E com isso todo o mal, o miserável, o vil, também voltará. E essa é a tragédia. E também a comédia. Talvez a grande Divina Comédia não tenha sido escrito pelo Dante Alighieri, mas sim pelo Nietzsche. Né? É uma tragédia cômica, de certo modo. Tudo voltará. O miserável, o vil, tudo que você vê lá no programa do Datena, voltará. Pois é. No entanto, o homem pode ir transformando o mundo e a si mesmo mediante uma transmutação de todos os valores. Eu não sei exatamente o que significa isso, no sentido de transformar o mundo. Obviamente que eu sei que a transmutação de todos os valores representa simplesmente o reconhecimento dos valores baseados na pulsão natural do homem, no instinto humano, e não nos valores que foram criados, segundo Nietzsche, pela razão platônica, apolínea e religiosa, principalmente do ponto de vista ocidental, cristã. Aliás, eu vou ter que voltar no Reale para explicar outra coisa importante. Mas vamos terminar isso aqui. E encaminhar-se para o super-homem. Desse modo, a afirmação vital não se limita a aceitar e querer a vida uma só vez, e sim infinitas vezes, considerando que, supõe-se, viveríamos mais vezes. E aí temos o além do homem. Nietzsche se opõe a todas as correntes igualitárias, humanitárias, democráticas da época. É um afirmante da individualidade, tá? Ele não nega a individualidade, ele a admite poderosamente. O bem máximo é a própria vida, que culmina na vontade de poder. O homem deve superar-se e terminar em algo que esteja acima dele, como o homem está acima do macaco. Isso é o super-homem, acima do homem. Nietzsche toma seus modelos dos personagens renascentistas, sem escrúpulos e sem moral, porém com magníficas condições vitais de força, de impulso, de energia. E isso leva a uma nova ideia da moral, certo? O super-homem é aquele... Eu não sei se vocês já viram um vídeo no YouTube que tem um cara que fica brigando com os cachorros. Né? Basicamente, esse é o super-homem de Nietzsche. É um bêbado brigando com cachorros. Estou exagerando? Veja, veremos aqui. A moral dos senhores e a moral dos escravos. Nietzsche tem em especial a versão à ética kantiana do dever, como também a ética utilitária e também a moral cristã. Porque para Kant, embora Kant parta de uma prescrição subjetivista, no sentido de que as coisas giram ao redor do sujeito, a Revolução Copernicana, ele traz a ideia de valores objetivos, tá? Para quem não percebeu, é uma coisa óbvia. Porque é o imperativo categórico, a questão do dever imperativo. Nietzsche não aceita isso. E ele também não aceita a ética utilitarista, que não é kantiana, não confunda Kant com utilitarismo, tá? E também a moral cristã, que é outra coisa, certo? Nietzsche ele valoriza exclusivamente a vida forte, sadia, impulsiva, com vontade de domínio. Isso é o bom. E todo fraco, né, enfermiço e fracassado é mal. Né? Nietzsche ele foi mal na medida que ele enlouqueceu. Né? Na medida que ele dependeu da compaixão da mãe. O mesmo cara que falava contra a compaixão, dizendo que isso é moral dos fracos, dependeu da... Olha a ironia, né? Dependeu da compaixão da mãe. E quando esta morreu, da compaixão da irmã, apesar que a irmã era nazista, né? Não sei se era outra irmã, mas eu acho que era a mesma. Mas enfim. Por isso, a compaixão, veja vocês, senhores, a compaixão é um mal supremo. Um costumaz, antissocialista, mas também anticristão. Isso aqui é o que eu coloquei, né? Porque ele é contra a compaixão, no sentido de que se admitam o igualitarismo. E aí eu diria, Nietzsche está certo. Não há igualdade na vida.
Isso é balela. Balela de comunista, socialista. Porém, o cristianismo ele apregou a compaixão no sentido de amor ao próximo, ou aquele que é uma proximidade, que padece, e que você se nega a ajudar por conta de uma moral dos fortes. Bom, então por que não deixaram Nietzsche, se fôssemos levar a sério, né, essa prescrição específica da sua filosofia, por que não deixaram ele jogado na rua lá enquanto ele estava louco? Deixava ele morrer, né? Enfim, ser atropelado por uma carroça, né? Ou por algum animal, ou cair na água e morrer afogado, enfim. Bom, ele dependeu da compaixão, né? Mas a compaixão é para ele o mal supremo nessas instâncias, tanto do ponto de vista político quanto religioso cristão, porque está vendo que ele não é kantiano, não é utilitarista e não é cristão. Assim, distingue dois tipos de moral, a moral dos senhores e a das individualidades poderosas, de superior vitalidade, de rigor consigo mesmas. Nesse ponto, ele discorda de Hegel, quando Hegel também fala da moral do senhor e do escravo, no ponto de vista dialético. Nietzsche ele não usa o ponto de vista necessariamente dialético aqui, ele simplesmente diz que a moral dos senhores é da pulsão dionisíaca. A moral dos escravos, em contrapartida, é a dos fracos, miseráveis, degenerados. Esta regida pela falta de confiança na vida, pela valorização da compaixão, da humildade, da paciência. Você veja que é impossível que um marxista seja um nietzschiano. Ele pode tentar fazer a sua síntese. Assim como é estranhíssimo dizer que um cristão seja nietzschiano, mas ele pode tentar fazer a sua síntese. Essas sínteses existem, né, no pensamento moderno, porque ninguém é tolo de achar que tudo que um filósofo diz é verdadeiro ou tudo que um filósofo diz é falso. Há rastros de verdade e há rastros de, vamos colocar assim, uma tendência à sua própria época e à sua própria experiência. E na verdade a filosofia do Nietzsche, ela está entrelaçada assim, de maneira visceral com a sua própria experiência de vida, né? Isso é importantíssimo a gente reconhecer. Mas ao mesmo tempo não significa que não haja rastros de verdade, como eu disse. Na dialética do ser e do nada, o nada é alteridade. Ele não é absolutamente nada como se não existisse, tá? Então nada representa o niilismo, cara. Não tem como você negar que tem uma conotação, de certo modo, niilista na vida, na existência. E ele acaba sendo, então, portanto, um filósofo da existência, existencialista. Se você olha para aquilo que está ao seu redor, com o mínimo de sensibilidade, você vai saber, vai perceber que a vida tem sim crueldade, coisas que não fazem sentido no ponto de vista de que nisto haja um propósito, porque não é teleologia, é acidentalidade. E essas coisas têm que ser reconhecidas. Mas isso significa que reconhecê-las é motivo inerrante para se negar o ser, e se negar a forma, e se negar a ordem? Não. E aí, nesse ponto, Nietzsche talvez tenha errado por negar essa dialética. Mas vamos continuar aqui para ver a conclusão. Nietzsche atribui à moral cristã esse caráter de ressentimento, mas isso é uma inteligência absolutamente equivocada. Isso aqui segundo o Julian Marias. Oriunda da falta de visão de Nietzsche para o sentido do cristianismo. Scheller mostrou de forma brilhante a absoluta distância existente entre o cristianismo e todo tipo de ressentimento. Max Scheller, tá? Sobre o ressentimento da moral. O Nietzsche, com sua valoração do esforço e do poder, é um dos pensadores que mais exaltam o valor da guerra, porque a guerra é a parteira da história, né? Segundo essa visão mais heraclitiana da vida. Isso se vê também nos dialéticos, né? Seja idealista hegeliano, seja dialético materialista marxista. Para ele, para Nietzsche, a guerra é a ocasião para a produção de uma série de valores superiores. O espírito de sacrifício, a valentia, a generosidade. Aí você vê que o quanto Nietzsche é um psicólogo mesmo, né? Como ele toma cuidado com os conceitos, apesar dos exageros. Né? Ele vê o sacrifício como um valor superior, ao mesmo tempo que vê a compaixão como uma fraqueza. Olha que interessante, né? Então, temos que dar o braço a torcer que há, de certo modo, uma certa exagero quando temos compaixão, ao ponto de tornar o outro uma vítima. Como se vê, principalmente, por isso que eu coloquei aqui socialismo, né? Porque a maioria dos grupos minoritários, eles se fazem de vítimas, não sendo. E pela chantagem emocional e demagogia, eles inserem na sociedade esse sentimento aqui, devemos ter compaixão por eles. Mas será que é uma compaixão legítima? Talvez Nietzsche não faça a diferença de compaixão legítima e uma compaixão falsificada. E a gente pode até fazer agora. Mas pelo menos ele vê que há um espírito de sacrifício, de valentia, de coragem, de generosidade, inclusive generosidade, veja, pelo menos do ponto de vista do autor aqui. E que ele diz, a moral dos fortes. Interessante, né? Bom,
Ante o homem industrial e utilitário da burguesia do século XIX, Nietzsche afirma a ideia do cavalheiro, do homem corajoso e pujante, que entende a vida generosamente. E aí é a vida, né? Não é necessariamente generosidade individual ao ponto de uma empatia, de uma compaixão que é para Nietzsche fraqueza. Tá? Embora Nietzsche não tenha conseguido vê-lo, essas ideias têm um ponto de contato com o cristianismo, certo? Óbvio que Nietzsche não vai admitir isso, né, cara? É porque a avaliação cristã que ele está fazendo é de um cristianismo helenizado, né? Isso é uma coisa óbvia. Bom, o mais importante da filosofia nietzschiana é sua ideia da vida e sua consciência de que existem valores especificamente vitais. Né? Nessa expressão valores vitais, estão contidas duas das ideias que irão dominar a filosofia posterior. Nietzsche é uma das origens da filosofia dos valores e da filosofia da vida. Perceba que o Nietzsche abre um leque, tá, na filosofia moderna, contemporânea, aliás, para repensar tudo isso que está sendo dito. Vir a moral agora desse ponto de vista, né, da sua genealogia. Isso é muito interessante. Claro que do ponto de vista cristão, acaba sendo um revisionismo da moral, não parece ser um empreendimento produtivo, obviamente, né? Mas do ponto de vista filosófico, é um empreendimento necessário, porque o filósofo não é o tipo que vai varrer o problema para debaixo do tapete. Esse não é o papel do filósofo. Esse é o papel do dogmático. O filósofo, obviamente, pode ter um dogma, uma vez que ele seja convencido de que aquilo representa uma realidade. Porque para o cético, como eu já falei em outros vídeos, Aristóteles foi dogmático, mas o foi em vista de sua própria investigação, né? Então, o filósofo é o investigador da vida. Ele não está varrendo nada para debaixo do tapete. Ele estuda Nietzsche, ele estuda Schopenhauer, e ele estuda Platão, né? Sem querer fazer juízo de valor logo de cara. Obviamente que a gente vai fazer juízo, porque o homem tem a faculdade do juízo, justamente para exercê-la. Mas é necessário entender o que está sendo dito pelos autores, né? Enfim. Bom, essa é a parte aqui do Julian Marias. Vamos voltar um pouquinho no Reale, só para falar uma coisa importante. Olha só. Primeiro essa parte aqui, dois tipos de pessimismo em Nietzsche. Você vê o pessimismo romântico e trágico. Nietzsche ele admite o pessimismo perante a vida. Ora, se ele está admitindo isso aqui, a vida é irracionalidade cruel e cega, é lógico, é óbvio que ele é pessimista, certo? Mas ele faz uma diferenciação. Para Schopenhauer e Wagner, vejamos, o pessimismo dos que renunciam, dos falidos, dos vencidos, e a gente sabe que Schopenhauer é um romântico, né? E em primeiro tempo, considerados por Nietzsche como artífices do renascimento, do dionisíaco e da modernidade. Ou seja, Nietzsche pensou mesmo que tanto Schopenhauer como Wagner é contemporâneo do Nietzsche, né, poderiam ser aqueles que estavam na vanguarda do retorno da tragédia. Claro, a gente está falando aqui da tragédia ática, tá? Do retorno da tragédia ática. Só que na verdade não foi o que Nietzsche pensava, até porque Wagner tinha uma visão até mesmo cristã da vida, certo? Schopenhauer, uma visão mais búdica. Bom, Nietzsche então rompe relações filosóficas com a obra de Schopenhauer e relações pessoais com Wagner. E aí ele se torna o pessimista trágico, o pessimismo de quem aceita a vida, embora conhecendo sua dolorosa tragicidade, que essa leva adiante a bandeira de um novo iluminismo, tá? Então, é a admissão da vida como ela é, sem maquiagem. Esse é um ponto fundamental e legítimo. Olhar a vida sem maquiagem. O que ela tem para nos mostrar, né? A moral dos escravos opõe-se, desde o princípio, à dos senhores. Então, a moral dos escravos é um não à vida, aquilo que é diferente de si, né? É o ressentimento, a moral ressentida contra a força, a saúde, o amor pela vida, diria ele. E aí você tem esse ponto que eu devo salientar. São três os pontos de vista de Nietzsche quando ele fala de história, certo? Vejamos. A história pode ser monumental, antiquária, crítica. Monumental de quem procura no passado modelos e mestres. Podemos dizer que o conservadorismo se aloca tanto aqui quanto aqui. Porque o antiquário é aquela de quem entende o passado como fundamento da vida presente, conservando seus valores constitutivos. Tá? Então você vê traços de conservadorismo, né, nesses dois lados. Só que Nietzsche ele representa o crítico, de quem olha o passado sob o ponto de vista do juiz, que abate e condena todos os elementos que obstaculizam
a realização dos próprios valores. Eu até coloquei aqui, os protestantes admitiam as três vertentes, tá? Porque dizer que o protestante é revolucionário, puramente revolucionário do ponto de vista de uma mentalidade revolucionária do século XVI em diante, é um erro, porque, na verdade, o protestante também valoriza a visão monumental e antiquária, tá, da tradição. Tanto é verdade que um dos maiores conservadores é protestante, né, que é o Edmund Burke. Bom, mas o crítico, ele olha o passado do ponto de vista de um juiz. Esse aqui é o Nietzsche, tá? Não é esses dois aqui. É isso que ele faz. Voltemos agora à obra do Abagnano para finalizar esta parte. A doutrina de Nietzsche liga-se a correntes diversas, embora não se filie em nenhuma. O evolucionismo, o irracionalismo, a filosofia da vida. Nietzsche, ele não está filiado a essas ideias, porém, tem algumas partes que ele reconhece como, enfim, verdadeiras. A vida é irracional. Podemos, de fato, estar evoluindo, mas será que estamos aqui só para sobreviver? E aí parte a crítica que se faz ao darwinismo. Enfim. E apesar de ser ainda dominada pela aspiração romântica ao infinito, a inspiração romântica ao infinito tem a ver com o eterno retorno, que ainda retornarei ao eterno retorno, tá? Para explicar aqui. Opõe-se ao idealismo, ainda que você tenha esse arcabouço do eterno retorno como uma visão do infinito. Opõe-se ao idealismo e pretende estabelecer uma clara inversão dos valores tradicionais. Por quê? Porque Nietzsche acreditava, segundo Hannah Arendt, que quem inverteu foi Platão, como já falei em outros vídeos. Platão inverteu Homero, e quando Nietzsche faz a transmutação dos valores, ele está reinvertendo. Mas de toda maneira é uma inversão dos valores tradicionais do Ocidente. A sua influência exerceu-se analogamente em orientações díspares, e sua interpretação mais popular são as mais alheias ao espírito autêntico do filósofo. Uma dessas interpretações é a de um estetismo hedonístico e decadente, que foi representado pela obra e pela figura de Danúzio. Outros viram nela uma teoria da raça superior e no super-homem, o expoente ou exemplar dessa raça. Mas a primeira dessa interpretação é falsa, dado o caráter trágico e cruel da vida. E veja que esse esteticismo hedonístico decadente faz parte de um movimento, tá? Aqui, ó. É uma corrente artística, filosófica e principalmente literária que teve sua origem na França, beleza? Não é pejorativo que ele está dizendo que Nietzsche é decadente. É dentro de uma corrente que simplesmente Nietzsche admite como a transvaloração. Porque se a decadência existe no Ocidente, a decadência da decadência só pode ser a volta ao mundo mais autêntico, porque o que Nietzsche está buscando é autenticidade, não é isso? Então o autêntico ele está lá, na Grécia pré-socrática. Bom, continuando. Mas a primeira dessas interpretações é falsa, dado o caráter trágico e cruel que Nietzsche, tal como Schopenhauer, atribui à vida. Caráter que exclui todo o comprazimento hedonístico ou estetizante. E a segunda é igualmente falsa, uma vez que Nietzsche, essa palavra aqui está escrita errado mesmo, só pode ter sido da tradução, identificou o super-homem como o filósofo na acepção de profeta de uma nova humanidade. E deste ponto de vista, a noção de uma raça de super-homens apresenta-se-nos absurda e pueril, sem dúvida nenhuma, né? Se achar que isso aqui vai ter um contato, né, com o mundo real, olha, só do ponto de vista mítico-poético. E é, sem dúvida nenhuma, o que Nietzsche pretendia, né? Porque acreditar que haverá uma raça de super-homens, num sentido, obviamente, dionisíaco, é você simplesmente olhar para uma sociedade que vai degringolar, a não ser que esteja pautada àquela polis grega pré-socrática. Mas no mundo atual, das grandes potências, você acha mesmo que voltaremos a uma polis grega? Não, né? Pelo amor de Deus. Tais utilizações da doutrina de Nietzsche têm relação com alguns aspectos mais aparentes dela. Ação de certo estranhas a sua orientação fundamental, que, como veremos, é de natureza cosmológica. Esse é o ponto que eu enfatizei no começo. No plano antropológico e ético, o que Nietzsche quis propor foi uma nova técnica de valores, os valores vitais, que de fato entraram, de algum modo, na consideração do pensamento filosófico e científico e constituem o contributo maior da sua doutrina para a problemática da filosofia contemporânea. Então, os valores não são tirados do nada. Repito, valores vitais porque é da natureza do homem. Bom, aí ele vai falar aqui do início, né, da carreira do Nietzsche. Eu estou pulando essas partes porque não nos interessa muito isso, né? Eu estou querendo mais me prender ao conteúdo. Mas vamos ler isso aqui, ó. Pela primeira vez de Schopenhauer, ele leu, né, o Mundo como Vontade de Representação, e ele ficou muito entusiasmado nessa obra aí do Schopenhauer. E num fragmento autobiográfico, em 1867, ele escreveu: nela cada linha denunciava renúncia, negação, resignação. Nela via o mundo como um espelho.
a vida e a minha própria alma, cheias de horror. Nela, semelhante ao sol, o grande olho da arte me fixava, ah, separado de tudo. Nela via enfermidade e cura, desterro e refúgio, inferno e céu. Os trabalhos do jovem filólogo atraíram sobre ele, enfim, a atenção dos ambientes científicos. Ó, em 1872, Nietzsche publicou o primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, que suscitou a hostilidade dos filólogos da época, né? Ele foi ignorado pelo grande público nesse momento. E no ano seguinte, 1873, o Nietzsche publicou suas 4 considerações intempestivas. Entretanto, a amizade com Wagner ia esmorecendo, o Nietzsche via cada vez mais nele o extremo representante do romantismo e parecia-lhe a perceber, na última fase da sua obra orientada nostalgicamente para o cristianismo, um abandono daqueles valores vitais que eram próprios da antiguidade clássica e um espírito de renúncia e de resignação. Humano Demasiado Humano, publicado em 1878, assinala a sua, enfim, separação de Wagner e de Schopenhauer. Entretanto, a saúde de Nietzsche era debilitada. Já em 1875, fora obrigado a interromper o seu ensino em Basileia e em 1879 renunciou definitivamente à cátedra. Daí em diante a sua vida foi a de um enfermo, inquieto e nervoso e viveu quase sempre na Suíça e na Itália setentrional, ocupado inteiramente pela composição dos seus livros e pela esperança impaciente, mas sempre desiludida, de que suscitassem à sua volta uma legião de discípulos que só vieram depois da sua loucura. Em 1880 ele saiu a segunda parte de Humano Demasiadamente Humano, que tem o título de O Viajante e a Sua Sombra, e que é um hino de esperança na morte. As traduções podem estar um pouco erradas porque esse texto foi traduzido automaticamente, né? Imagino. Que é um hino de esperança à morte e tal. A morte, no entanto, não veio. Ele pensava que isso acontecesse, mas não aconteceu naquele momento. Então, em 1881, Nietzsche publicou A Aurora, livro em que se apresenta pela primeira vez abertamente as teses típicas da doutrina nietzschiana. Seguiu-se a Gaia Ciência, em 1882, em que se firma vitoriosamente a esperança do filósofo de poder conduzir a humanidade a um novo destino. Nietzsche crê que pode fugir para a solidão, e encontrar a compreensão e o êxito. Mas sobrevém um incidente que o desilude. Em 1882, conheceu uma jovem finlandesa de 24 anos. Obviamente, ela era bem mais jovem que o Nietzsche, Lou Salomé, em quem julga ter encontrado uma discípula, uma companheira excepcional. Mas ela recusa o casamento, né? E acabou ficando com um amigo que era discípulo de Nietzsche, que é o Paul Ré. Foi a história velha, todo mundo sabe disso, né? Das fofocas da filosofia, né? Das revistinhas do Leão Lobo. Nietzsche sentiu-se abandonado e traído. Entre 1883 e 84, compôs o seu poema filosófico Assim Falou Zaratustra. Mas este livro foi publicado apenas em 1891. Ele escreveu antes, mas só foi publicado quase uma década depois, quando Nietzsche já se afundara nas trevas da loucura. É uma pena. Em 1885, publicou Para Além do Bem e do Mal, uma das suas obras mais significativas, mas que, como todas as outras, não teve êxito imediato. Seguiram-se a Genealogia da Moral, em 1887, e a seguir o caso Wagner, o Crepúsculo dos Ídolos, o Anticristo, o Ecce Homo, Nietzsche contra Wagner, Opúsculo e Libellos, que Nietzsche compôs em 1883. O Ecce Homo é uma espécie de autobiografia. Entretanto, Nietzsche estabelecera em Turim a cidade que se revelou como a minha cidade. Ali continuou a trabalhar na sua última obra, A Vontade de Potência, que ficou incompleta. Mas em fevereiro de 1889, num acesso de loucura, lançou-se ao pescoço de um cavalo maltratado pelo dono diante da habitação do filósofo. Em Turim, né? Detalhe. Nietzsche permaneceu ainda durante 10 anos imerso numa demência mansa, em que afloravam de quando em quando as reminiscências e as desilusões de sua vida atormentada. Num bilhete a Cosima Wagner, escreveu: Ariana, amo-te. E numa outra carta refere-se a Cosima, Ariana. Falou-se por isso num amor infeliz de Nietzsche por Cosima. Eu não sei se estou pronunciando certo o nome dela, tá? Desculpem, mas enfim. Mas na realidade, a vida e as obras do filósofo não mostram sinais, salvo o episódio isolado, né, do Salomé, de que Nietzsche teria tido um amor autêntico. Mas enfim, pelo menos escreveu as cartinhas dele lá, às suas garotas, entre aspas, né? Eu já fiquei sabendo que a gente visitava muitos prostíbulos. Eu não sei se é verdade, mas enfim. Partindo do pressuposto que tem um caráter também, não só, mas também hedonista, imagino que sim, não sei ao certo. Os amigos que teve e em que tanto confiava foram se afastando pouco a pouco de sua obra, e a sua fama começou precisamente quando afundado na loucura.
Mais uma ironia da vida. Impressionante. Já não podia dar-se conta dela. Nietzsche morreu em 25 de agosto de 1900. Os livros que publicara, as suas expensas, corriam agora ao mundo. A obra de Nietzsche choca com demasiadas e demasiado arraigadas convicções e tradições para que não se tenha tentado atribuí-la inteiramente à sua loucura. Mas tampouco seria lícito considerar o fim infeliz da sua vida como puramente acidental, insignificante para a compreensão de sua obra. Você percebe que, nesse caso, a gente reconhece que sim, né, embora a gente possa atribuir a loucura a uma doença, é claro que o fator da visão de mundo do sujeito ainda contribui, tá, para tal noção da realidade. O que acaba deflagrado, seja pela doença, com uma contribuição maior ou menor, também pela sua cosmovisão. E a cosmovisão de Nietzsche é essa, ele vê o mundo como cruel e cego, certo? E não só isso, como trágico. Você pode até admitir, não há sentido último, tá? Mas eu não preciso também ficar sendo um pessimista costumaz. Mas é o que aparentemente Nietzsche foi. Bom, aí ele fala aqui, né? Isso não é lícito porque Nietzsche entendeu e realizou. Isso não é lícito que ele fala anteriormente, certo? Quem entendeu e realizou a existencialidade da filosofia, e por isso a sua obra inscreve-se profundamente no ciclo da sua vida, tá? Não tem como você separar o filósofo da sua obra. Ele é um artista, no caso Nietzsche é um artista, ele não é propriamente filósofo, né? Então não tem como você separar a obra de Nietzsche da sua existência mesma, ou do ciclo da sua vida. E dele deve receber a sua justa elucidação. E o seu autêntico significado, eu até coloquei aqui, é um irônico perspectivismo, né? Ai, ai. A investigação filosófica, como ele a concebeu e praticou, é explicitamente subjetiva e autobiográfica, e daqui extrai a sua força e a sua validez. O desinteresse, diz Nietzsche, não tem valor nem no céu, nem na terra. Todos os grandes problemas exigem um grande amor, e só espíritos rigorosos, que admitem talvez o pessimismo, claros, seguros, somente os espíritos sólidos são capazes de tal. Uma coisa é um pensador tomar pessoalmente posição frente aos seus problemas para encontrar neles o seu destino, o seu infortúnio e também a sua maior felicidade. Outra é aproximar-se desses problemas de modo impessoal, isto é, abordá-los e atingi-los só com fria curiosidade. Nesse último caso, nada pode resultar, já que uma coisa é certa, é que os grandes problemas, mesmo admitindo que se deixem alcançar, não se deixam apreender pelos débeis e pelos seres de sangue de rã, típico de uma frase de Nietzsche, né? Além disso, Nietzsche declara querer ser, na sua investigação, absolutamente pessoal, dizer as coisas mais abstratas da maneira mais corporal e sanguínea. Estou admitindo o conceito, estou admitindo a abstração, não tem como fugir disso. Mas agirei, diria Nietzsche, corporalmente, sanguíneo, admitindo a carne, os ossos. E considerar toda a história como se a houvesse vivido e sofrido pessoalmente. Não se pode deixar de ter em conta estas suas explícitas afirmações que encontram correspondência em toda a sua obra. O centro da filosofia, de Nietzsche, deve fornecer a chave não só das suas doutrinas fundamentais, mas também do mosaico da sua vida e da dissolução da sua personalidade. Dissolvida na loucura. O Dioniso, voltemos a esse conceito. O encontro de Nietzsche com Schopenhauer não se repercutiu apenas na primeira fase da vida de Nietzsche. Na realidade, o diagnóstico de Schopenhauer sobre o valor da vida foi o pressuposto constante da obra de Nietzsche, mesmo quando este rejeita ou condena a atitude de renúncia e de abandono advinda da perspectiva schopenhaueriana. A vida é dor, luta, destruição, crueldade, incerteza, erro. Por certo, diria Nietzsche e Schopenhauer, é assim. É a irracionalidade mesmo. Então, ao ponto de vista de fazer filosofia admitindo irracionalidade, e não cosmos, ordem. Irracionalidade mesmo. Não tem no seu desenvolvimento nem ordem nem finalidade, não tem telos, não tem teleologia aristotélica. O acaso domina, os valores humanos não encontram nela nenhuma raiz. Duas atitudes são, então, possíveis frente à vida. A primeira é a da renúncia e da fuga, que dá lugar ao ascetismo, que diria Nietzsche, vinculada ao platonismo do povo, é vinculada à ideia de se admitir um mundo superior só por dogma, só por covardia, né? por simplesmente querer ter um conforto e uma esperança. Inclusive Nietzsche é crítico da esperança. Esta é a atitude que Schopenhauer extraiu da sua diagnose e é, segundo Nietzsche, próprio da moral cristã e da espiritualidade comum. A segunda é a da aceitação da vida tal como é. Então você vai ser isso, a renúncia e a fuga da vida, ou você vai aceitar a vida como ela é. Uma das duas. E a segunda é essa que Nietzsche aceita. Com suas características originárias e irracionais. Amor fati. É a vida como é.
como diriam os estoicos, e conduz à exaltação da vida e à superação do homem. Esta é a atitude de Nietzsche. Toda a obra dele visa a esclarecer e a defender a aceitação total e entusiástica da vida. Dioniso é o símbolo divinizado desta aceitação e Zaratustra é seu profeta. Interessante, né? Dioniso é o símbolo, é o Deus, entre aspas. Zaratustra é o profeta, entre aspas. Ambas as figuras tomadas de um ponto de vista mítico, poético. Ninguém está dizendo, obviamente, que Nietzsche acreditava num Deus chamado Dioniso, ou que Zaratustra era um profeta e teve aquela revelação. Não. Tudo baseado num mito poético. Dioniso é a afirmação religiosa da vida total, não renegada nem dilacerada. Certo? É a exaltação entusiástica do mundo, tal como ele é. O mundo é racional? Isso é um pessimismo diante da vida. Poderíamos dizer, em vez de pessimismo, talvez realismo. Vamos ver a realidade. É essa. Então, bom, tem dois lados aqui. Do trágico e da pulsão da vida. Admitamos a pulsão, diria Nietzsche. A exaltação entusiástica. A exaltação infinita da infinidade da vida. O espírito dionisíaco é, então, diametralmente oposto à aceitação resignada da vida. A resignação, diferente da visão dionisíaca. A atitude de quem vê nela a condição negativa desses valores de bondade, de perfeição, de humildade, que são sua negação. É a vontade odiástica da vida, da totalidade de sua potência infinita, no sentido de um eterno retorno. Dioniso é o deus da embriaguez e da alegria, o deus que canta, ri, dança. Ele execra toda a renúncia, toda a tentativa de fuga frente à vida. Tem várias versões de Dioniso na mitologia, né? Mas enfim. Essa é a versão que Nietzsche admitia. Isso quer dizer, segundo Nietzsche, que a aceitação integral da vida transforma a dor em alegria, a luta em harmonia, a crueldade em justiça, a destruição em criação. Renova profundamente a tábua dos valores morais. Nietzsche crê que todos os valores fundados na renúncia e na diminuição da vida, todas as chamadas virtudes que tendem a mortificar a energia vital e a destroçar e a empobrecer a esperança e a vida, degradam o homem, por conseguinte, são indignas dele. É aquela coisa do a virtude efetivamente, vista na sociedade, digamos assim, pré-socrática, era da virilidade, né? E não daquilo que se transformou na virtude em seus aspectos espirituais. Tirânico. É virtude, portanto, toda a paixão que diz sim à vida, segundo o mundo trágico, certo? Lembre que trágico não tem uma conotação pejorativa, ou, enfim, é de simplesmente olhar para as desgraças da vida. É simplesmente a aceitação de como a vida é, nas suas dores e nos seus prazeres, ponto. Então, a virtude é toda a paixão que diz sim à vida e ao mundo. O orgulho, a alegria, a saúde, o amor sexual, a inimizade, a guerra, a veneração, atitudes belas, as boas maneiras, a vontade inquebrável, a disciplina da intelectualidade superior, a vontade de poder, a gratidão à terra e à vida, tudo quanto é rico e quer gratificar a vida, dourá-la, eternizá-la e divinizá-la. Todo o poder dessas virtudes que transfiguram tudo o que aprova, afirma e age por afirmação e não por negação. Essas paixões que já nada têm de primitivo, e você percebe, né, que enquanto os gregos viam a paixão com muita desconfiança, Nietzsche está exaltando as paixões, porque são o regresso consciente do homem às fontes originárias da vida, constituem a nova tábua dos valores fundamentais na aceitação infinita da vida. Eu até coloquei aqui Nietzsche como anti-suicida, porém que desemboca no suicídio vide Deleuze, uma vez que se perca tal potência. Ou seja, Deleuze é, de certo modo, um Nietzscheano também, claro, o modo do próprio filósofo Nietzscheano, e que, diante de um mal terminal, tira a própria vida. Mas Nietzsche é aquele que admite e aceita a vida. Só que é aquilo, aceita a vida até onde a vida lhe permite, dando-lhe o dom de potência. Quando essa potência se esvai, e sobra apenas o resto do homem, ainda que consciente, pressupõe que, talvez, nesse caso, há uma admissão do suicídio pelos próprios nietzschianos, nessa lógica um tanto ilógica, já que a razão propriamente parte do irracional. Essas paixões que já nada têm de primitivo, porque são o regresso consciente do homem, as fontes originárias da vida, constituem a nova tábua dos valores fundada na aceitação infinita da vida. Nietzsche põe cruamente o dilema entre a moral tradicional e a que ele defende. Mas na realidade este dilema está incluído no outro, que é o solo fundamental entre a aceitação da vida e a renúncia à vida, entre o sim e o não frente ao mundo. É a sua decisão frente ao mundo, dirá sim a ele ou não. É claro que qualquer pessoa normal diria que não é questão de se dizer sim ou não ao mundo, é questão de, bom,
refletir, certo? A gente vai ver isso ao final. Vamos lá. Somente o ato de aceitação, a escolha livre e jovial do que a vida é na sua força primitiva, determina a transfiguração dos valores e orienta o homem para a exaltação de si mesmo e não para o abandono e renúncia. O caráter romântico da atitude de Nietzsche é evidente nessa infinitização ou divinização da vida, né? Que basicamente é uma divinização da imanência. Dionísio ignora e desconhece todos os limites humanos. A vida é, na verdade, essencialmente dor e toda arte, como toda filosofia, pode ser considerada como uma medicina, como uma terapia perante a vida. Como podemos suportar a vida? Pela arte, pela filosofia. É um auxílio à vida, que cresce e luta. Mas aqueles que sofrem de um empobrecimento da vida perdem, eu acho que não sei se é pedem ou perdem aqui, mas pedem. A arte, a filosofia, é isso mesmo. A calma e o silêncio. Ou então a embriaguez e o atordoamento. E essas vão ao encontro do que Nietzsche chama de romantismo filosófico e artístico. O romantismo de Schopenhauer e de Wagner. O homem dionisíaco possui, ao invés, uma superabundância de vida. A gente pode ver isso na figura de Aquiles, em Homero. Inclusive, estou com a obra aqui, a Ilíada e a Odisseia. Preciso ler essa bagaça, mas tudo bem. Bom, Dioniso não só se compraz no espetáculo terrível e inquietante, senão que ama o fardo terrível em si mesmo, e o luxo da destruição, da degradação, da negação, a malvadez, a insânia, a brutalidade, parecem-lhe, de qualquer modo, permitidas por uma superabundância vital que é capaz de converter num país fértil qualquer deserto. Por isso, nos males e horrores da vida, Dioniso não distingue um limite insuperável que encerre o homem. A gente vai ver que o homem dionisíaco ele tem várias facetas, tá? Ele não é apenas um sujeito que tem uma personalidade fixa, embora isso se veja, né, nos gregos pré-socráticos. O homem não tem interioridade, enfim, o que ele é sempre o será, não muda. Bom, por isso, nos males e horrores da vida, Dioniso não distingue um limite insuperável que encerra o homem, com fins bem definidos, mas antes o sinal de uma riqueza superior a todos os limites, a infinidade de uma força que expande para lá de todos os obstáculos e que fecunda e transfigura tudo. Pelo mesmo motivo, Dioniso rejeita e afasta a ideia de morte. Curioso isso, né? Rejeita e afasta a ideia da morte. Os homens imaginam que o passado não é nada, ou é pouca coisa, e que o futuro é tudo. Cada qual quer ser o primeiro no futuro. E todavia a morte e o silêncio da morte são as únicas certezas que todos temos em comum. Óbvio. Como é estranho, nota Nietzsche, que essa única certeza, essa única comunhão que nós temos, né, tão bizarra, seja incapaz de agir sobre os homens e que estes estejam tão longe de sentir a fraternidade da morte, entre aspas. E contudo, o próprio Nietzsche rejeita e anula essa fraternidade, rejeitando a ideia de morte. Apraz-me, diz ele, verificar que os homens se recusam absolutamente a conceber a ideia da morte e quereria contribuir para tornar ainda mais digna de ser pensada a ideia da vida. Então, a ênfase é na vida. Poderíamos dizer, né, no paradoxo, o pessimismo otimista em contraposição aos trágicos passivos, porque Nietzsche é um trágico, mas de maneira nenhuma passivo à vida. Rejeitando a ideia da morte, rejeita-se a marca mais evidente da finitude humana. Dioniso é o símbolo da aceitação da vida e também o símbolo da negação de todos os limites humanos. O que ele nega? Nega a negação. Que negação? O niilismo. Simplesmente isso. E o que é o niilismo? É o ressentimento da moral dos fracos, que se baseia, diz ele, no mundo inventado e que, portanto, representa limitação aos homens. E que isso desemboca, se deflagra na recusa à própria vida, na fuga da vida. Agora, podemos dizer que todo religioso foge da vida? Não. Quem está falando isso é Nietzsche. Que todo filósofo foge da vida, que não seja, obviamente, pautado nessa dinâmica dionisíaca? Não. Quem está falando isso, de novo, é Nietzsche. Transmutação dos valores. Na transmutação dos valores, Nietzsche vê a sua missão, o seu destino. A minha verdade, diz ele, é que homo, aqui nessa obra. Assusta porque até agora se chamou verdade, é mentira. Por isso que ele está falando. Estou tentando reinverter essa coisa. Inversão de todos os valores. Eis a minha fórmula. Para um ato de supremo reconhecimento de si, de toda a humanidade. Ato que em mim se tomou carne e gênio. O meu destino exige que eu seja o primeiro homem honesto e que eu me sinta em oposição às mentiras de vários milênios. Isso me lembra o Coringa, né? Quando ele fala para o Batman
eu estou na vanguarda. Eu estou falando Coringa do Christopher Nolan, né? Eu escrevi um manuscrito sobre isso. Um dia ainda disponibilizarei a vendas, mas por enquanto está guardadinho. Bom, a inversão dos valores apresenta-se na obra de Nietzsche como uma crítica à moral cristã, reduzida por ele substancialmente à moral da renúncia e do ascetismo. A moral cristã é a revolta dos indivíduos inferiores, das classes submetidas e escravas, a casta superior e aristocrática. O seu verdadeiro fundamento é o ressentimento, ou seja, dos escravos, tá? O ressentimento daqueles a quem a verdadeira reação da ação é interdita e que encontram compensação numa vingança imaginária. Se ele estivesse no Brasil, bicho, o que ele mais veria eram ressentidos. Sem dúvida. Enquanto toda a moral aristocrática nasce de uma afirmação triunfal de si. Quer dizer, eu estou afirmando a mim mesmo que eu tenho potência e que, embora reconheça que a vida é trágica, que tem acidentalidade, farei de mim minha própria potência. A moral dos escravos opõe, desde o princípio, um não ao que não faz parte dela mesma. O que é diferente de si constitui o seu não-eu. E é este o seu ato, né? Criador. Esta inversão do olhar valorativo, esse ponto de vista que se inspira necessariamente no exterior, em vez de se fundar em si mesmo, é próprio do ressentimento, diria ele. Os fundamentos da moral cristã, o desinteresse, a abnegação, o sacrifício de si, são fruto do ressentimento do homem débil frente à vida. É a vida que se põe contra a vida, a fuga perante a vida. Você vê que esse termo sacrifício é um tanto ambíguo, né? E aí eu até coloquei ambíguo em Nietzsche, e na verdade boa parte dos termos ambíguos, se você pensar bem, quando você vai falar, por exemplo, de autoridade, você pode falar autoridade é ruim, mas em que sentido, em que contexto? Autoridade pode ser ruim ou pode ser bom, porque o termo é ambíguo, certo? Assim o é também a compaixão, assim o é também a esperança, assim o é também o sacrifício. Você não pode tomar os termos que simbolizam alguma coisa, que conceituam alguma coisa, certo? O conceito em si, que se refere a algo, apenas no seu sentido denotativo. Há uma conotação contextual que se dá a isso. Do ponto de vista de sacrifício de si, dentro do contexto da cristandade, para a gente é ruim. Do ponto de vista de um sacrifício, de uma generosidade, que esteja alocado ao contexto de uma visão de mundo que diz sim à vida, é outra coisa. Mas como o sacrifício pode dizer sim à vida? Na medida da guerra, porque Nietzsche admite a guerra, admite a coragem. O soldado vai à guerra, luta e mata, pode morrer também, né? Então, nesse sentido que ele admite. Então, façamos essa reflexão, né? Que as palavras, elas não são fixas, aqui, principalmente, na obra do filósofo. Embora algumas tenham uma conceituação já bem clara e bem definida no contexto dele mesmo. O ideal ascético é um expediente para conservar a vida no estado de degeneração e decadência, a que o reduziu a frustrada aceitação da mesma. E os puros de coração, as almas belas que se vestem poeticamente de sua virtude, são também seres ressentidos. Aí eu coloquei aqui, no mínimo muitíssimo arbitrário, dizer que todos que seguem esse estilo de vida são ressentidos. É uma generalização muito prosaica, banal até, diria, né? Porque desconsidera, repito aqui, a própria perspectiva, já que ele está partindo disto, por que ele desconsidera no outro a sua própria perspectiva, né, de vida, enfim. Continuando aqui, né? Que albergam dentro de si um subterrâneo espírito de vingança contra os que encarnam a riqueza e a potência da vida. Nietzsche está fazendo uma psicologia da história, vocês estão percebendo. Não necessariamente do indivíduo, né? Também temos que considerar esse ponto. A própria ciência não está longe do ideal ascético do cristianismo. O positivismo, né? A crítica aos positivistas. Pela sua adoração à verdade objetiva, pelo seu estoicismo intelectual, Nietzsche pode admitir o amor fati como conceito estoico, mas ele não é estoicista de modo algum, que proíbe o sim e o não frente à realidade, pelo seu respeito aos fatos e a renúncia à interpretação deles. É aquilo que a gente tinha falado no outro vídeo que eu fiz sobre Nietzsche, onde eu menciono essa questão, se Nietzsche era mesmo um ideólogo, melhor, né, desculpe, um idealista ou não. E aí a gente chega à conclusão que sim, justamente por conta dessa discrepância que há, na medida em que ele admite que há necessidade de interpretação dos fatos. A crença na verdade objetiva é a transformação última do ideal ascético. Não é verdade? Perfeito. O homem verídico no sentido extremo e temerário, que é a fé na ciência, pressupõe, afirma assim, a fé num mundo diverso do da vida, da natureza da história. E na medida em que afirma este mundo diferente, deve negar o outro. Isso segundo ele. O resultado é também aqui o empobrecimento da energia vital.
E se há empobrecimento da energia vital, você recusa a vida como ela é. Recusa o pensamento trágico. A dialética torna o lugar do instinto. A gravidade imprime a sua marca no rosto e nos gestos como sinal infalível de uma evolução mais penosa da matéria e de um afrouxamento das funções vitais. O tipo ideal da moral corrente, o homem bom, existe apenas à custa de uma mentira fundamental. É uma mentira piedosa? Mas deixou de ser mentira por isso? Não. Já que fecha os olhos perante a realidade e não quer de forma alguma ver como ela é feita, como a realidade é feita, não me importa, porque eu estou admitindo aquilo que me conforta e não aquilo que é real. Eis a crítica do Nietzsche. De fato, a realidade não é de molde a estimular a cada instante. Os instintos de benevolência nem sequer permitir a cada momento uma intervenção bem intencionada e estúpida. Cria-se uma aporia, de certo modo, podemos pensar que Nietzsche, de um lado, ele está dizendo que todo fato exige interpretação. Do outro, ele está sendo realista e dizendo precisamos admitir a realidade, a vida como ela é. Ué, mas a vida como ela não exige interpretação? E aí? Como resolve a aporia? Bom, o resultado último da concepção do mundo fundada na não aceitação da vida é o pessimismo, que na sua expressão final é o niilismo. Nega-se a vida porque inclui a dor e o mundo desaprovado em benefício de um mundo ideal em que se repõem todos os valores antivitais. Os valores antivitais são os valores que existem no mundo antirreal, poderíamos dizer assim. E isso é negação da vida, mas é também uma afronta, uma heresia, podemos dizer entre aspas, à vida. A estas noções do ascetismo contrapõe Nietzsche as mais vigorosas e entusiásticas afirmações. Tudo o que é terrestre, corpóreo, anti-espiritual e irracional é exaltado por Nietzsche com a mesma violência com que a moral ascética condena. Né? Se a moral ascética condena o corpóreo, porque o corpo, o mundo, o devir é um não ser, e se é um não ser, é um fluxo contínuo, é um mundo, como eu diria, mutante. Nosso mundo é mutante, sempre está mudando. É passageiro. Portanto, para Plotino, um monte de gente, é aparência. E com veemência irão criticar os modos de vida que se baseiam no corpo, anti-espiritual, irracional, e assim o é para alguns cristãos mais moralistas, assim o é para os gnósticos, que creem que o corpóreo ou corporal é o homem condenado, é o bicho, é aquele que, porventura, em algumas alas gnósticas, poderia até reencarnar como um inseto. Né? Enfim, só que o Nietzsche faz o contrário, ele exalta tudo isso que está sendo condenado pela moral ascética dos gnósticos. Porque de um lado eles condenam o corpóreo, e do outro lado, em vista de uma revolta contra o mundo, eles admitem de novo o corpóreo para corromper um mundo que já nasce corrompido, certo? Claro, são vertentes, não são todos os grupos gnósticos que o fazem. Mas continuemos aqui em Nietzsche. O meu eu, diz Zaratustra, ensinou-me um novo orgulho e eu ensino aos homens. Não enterreis a cabeça na areia das coisas celestes. Vê que é uma ideia, é uma visão imagética, puramente poética mesmo. Mas levantai-a altivamente uma cabeça terrestre que cria o sentido da terra e tal, tal, tal. Eu ensino aos homens uma vontade nova. Seguir voluntariamente a via que os homens seguiram cegamente. Aprovar esta vida e não procurar fugir cegamente, como os doentes e os decrépitos. Que triste pensar que... E não é triste, mas é irônico pensar que Nietzsche se tornou um doente decrépito. Né? A existência do homem é uma existência inteiramente terrestre. Mas lembrando, né, eu fiz esse comentário aqui não no sentido pejorativo, não estou querendo ser assim, pejorativo com o filósofo, dizer, descredenciando tudo que ele diz, mas é sem dúvida muito irônico. Ao passo que, porém, ele admite a tragicidade da vida, então isso já estava prescrito na própria visão de mundo dele. O homem nasceu para viver na Terra e não há outro mundo para ele. E se há infinitude, do ponto de vista romântico, que é admitido em Nietzsche, ele o dirá, eterno retorno. A alma que deveria ser o sujeito da existência ultraterrena é insubsistente, o homem é apenas corpo psicossomático. Apesar que Aristóteles já tinha resolvido essa questão, né? Claro que para Aristóteles o homem é corpo, matéria e forma, não é só matéria, mas para Nietzsche o homem é corpo. Eu sou inteiramente o corpo e nada mais, diz Zaratustra, não Zaratustra original. A alma é apenas uma palavra que indica uma partícula do corpo. O corpo é um grande sistema de razão. Na visão atual, né, é um sistema complexo, e por ser sistema complexo, ele acaba representando algo que se expande ao ponto de ser mais do que a soma das partes, e por conta disso,
representa-se que o homem, no domínio da consciência, que é diferente do domínio inorgânico, ou até orgânico, animal ou vegetal, ele passa a ter livre arbítrio, ou agência, se podemos dizer assim. Uma multiplicidade como um único sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. O verdadeiro eu do homem é o corpo, o que Nietzsche chama a grande razão. A grande razão que parte do irracional e de sistemas complexos que mudam de domínio. Será que nesse sentido podemos negar a forma em prol apenas da matéria? É muito duvidoso, porque está negando a dialética de ser e de nada. E negar essa alteridade é simplesmente mais fácil admitir que tudo é um nada. Mas por que cargas d'água estamos aqui, Nietzsche? Ele não responde. Bom, a verdadeira subjetividade do homem não é a que ele indica com o monossílabo eu, mas a si mesmo que é a um tempo, corpo e razão. Encontra-se também em Nietzsche uma crítica do princípio cartesiano, que é uma das mais radicais. Dizer que quando se pensa é mister que haja algo que pense é, diz Nietzsche, simplesmente a formulação do hábito gramatical que a ação junta em agente. Se reduz a proposição a isto. Pensa-se, logo existem pensamentos. Isso aqui em René Descartes, cogito ergo sum. Ela resultará numa simples tautologia, diria ele. E a realidade do pensamento fica excluída, o que leva a reconhecer apenas a aparência do pensamento. Mas Descartes queria que o pensamento fosse não uma realidade aparente, mas um em si. Certo? Uma substância. E a reivindicação da natureza terrestre do homem está implícita na aceitação total da vida, que é própria do espírito dionisíaco. Em virtude de tal aceitação, a terra e o corpo do homem transfiguram-se. Dois pontos. A terra deixa de ser o deserto em que o homem se encontra, desterrado, e converte-se na sua residência jubilosa, certo? Se é só isso que existe, então façamos disso nossa casa, nosso lar. O corpo cessa de ser prisão ou túmulo do homem e converte-se a seu verdadeiro eu. Até coloquei que Plotino seria o maior inimigo do Nietzsche, né, sem dúvida, se ambos tivessem vivido na mesma época. E aliás, um outro detalhe importante é esse conceito de túmulo da alma que eu mencionei lá no meu vídeo que eu falei sobre alma platônico e aristotélico e alma do mundo. Eu mencionei essa coisa do platonismo ver o homem como encarcerado no corpo, né, que é o exagero, o radicalismo platônico, de que se valeu, inclusive, Sócrates, em vista de se tomar a cicuta. Não só por isso, claro, mas um dos motivos, sem dúvida, foi esse. E que já se via no gnosticismo. Gnosticismo, melhor dizendo, né, gnose. Gnosticismo é um movimento posterior. Mas na gnose, ou pré-gnose, como queira, você percebia isso já no orfismo. É o túmulo da alma. E converte-se no seu verdadeiro eu, agora que você abandona essa ideia. Você vê que Aristóteles está no meio termo entre Platão e Nietzsche. Por isso que eu gosto dessa visão mais aristotélica. Mas enfim, né? A transfiguração dos valores é entendida por Nietzsche como a anulação dos limites, como a conquista de um domínio absoluto do homem sobre a terra e o seu corpo, como a eliminação do caráter problemático da vida e de toda a perda ou transvio a que o homem possa estar sujeito. Sobre a arte, o espírito dionisíaco se vincula, que assim se torna para Nietzsche a expressão mais elevada do homem. Na sua primeira obra, O Nascimento da Tragédia, da qual segue-se toda a ideia dele posterior, Nietzsche reconhece como fundamento da arte a dualidade do espírito apolíneo e dionisíaco. Essa dualidade, enfim, pode ser vista também e aceita na alma humana, mas pela arte. O espírito dionisíaco, o primeiro dos quais domina a arte, sendo arte plástica, que é a harmonia de formas. E a segunda, a música, que é, ao invés, destituída de forma por ser embriaguez e exaltação entusiástica. Foi graças ao espírito dionisíaco, afirma Nietzsche, que o povo grego logrou superar a existência, certo? Ou suportá-la, né? Sobre a influência. Porque você imagina, a nossa cabeça do século XXI, não tem como fugir disso, né? A nossa cabeça, você, a gente foi formado dentro de todo um aparato tecnológico, de um mundo artificial criado por nós mesmos, né? Como espécie. Então a gente tem muito conforto, tem ar-condicionado, tem uma casa, não nem todo mundo, né? Mas enfim, tem micro-ondas, geladeira. Tudo isso já estava dado quando a gente nasceu. Então para nós era um pouco difícil de entender realmente o que era a vida para alguém da antiguidade. Claro que também não podemos dizer, cair no extremo, no oposto do anacronismo e achar que era uma coisa terrível a vida lá. Mas vamos combinar. Se você já existe num mundo que extremamente tecnológico, com medicina avançada, onde as pessoas morrem do nada, né, naquilo que se chama morte súbita. Imagina no passado, né, uma coisa dessa acontecendo. Não tem explicação. Então, a admissão da cegueira
da vida parecia mais comum, admitamos, do que a de ordem do mundo. Mas isso é o que milagrosamente foi admitido pelos pensadores esotéricos, né? Pitágoras, Parmênides, Heráclito. Claro, Heráclito é um pouco diferente ali, né? A gente tem que coadunar melhor as coisas, porque para Heráclito é bem diferente o negócio. Mas enfim, Parmênides, Pitágoras, os órficos, uma religião dual. A arte veio então em seu auxílio, transfigurando o horrível e o absurdo em imagens e ideias em virtude das quais a vida se tornou aceitável. Tais imagens são o sublime. Isso é muito interessante. Com o qual a arte domina o sujeito, com o qual a arte domina e sujeita o horrível e o cômico, acho que é cômico ou cósmico aqui, não sei, que liberta da repugnância do absurdo. Absurdo? Façamos arte. A transfiguração foi realizada pelo espírito dionisíaco, modulado e disciplinado pelo espírito apolíneo. Certo? Tudo parte do dionisíaco. Por isso que a gente fala que a razão parte do irracional. Quer dizer, o espírito dionisíaco modulado e disciplinado pelo apolíneo. E aí se faz métrica poética. E deu lugar, respectivamente, à tragédia e à comédia. Né? O pessimismo transfigurado pela arte obstou a que os gregos fugissem perante a vida. Isso acontecia na juventude do povo grego, depois com o aparecimento de Sócrates, e antes de Sócrates Eurípides, né? E do platonismo, o espírito dionisíaco foi combatido e perseguido. E foi assim que começou com a renúncia à vida e a decadência do povo grego, porque agora você perdeu a sua faceta instintiva do homem e se valeu apenas do apolíneo. As subsequentes especulações de Nietzsche sobre a arte confirmam a estreita conexão desta com o espírito dionisíaco. A arte é condicionada por um sentimento de força e de plenitude que se manifesta na embriaguez. Não são estados artísticos os que dependem de um empobrecimento da vontade. A objetividade, a abstração, o empobrecimento dos sentidos, as tendências ascéticas, o feio que é a negação da arte, está ligado a tais estados. De cada vez que nasce a ideia de degeneração, de empobrecimento da vida, de impotência, de decomposição, de dissolução, o homem estético reage com um não. Veja que interessante, né? A beleza é a expressão de uma vontade vitoriosa, de uma coordenação mais intensa, de uma harmonia de todas as vontades violentas e de um equilíbrio perpendicular infalível. Então você admite essas duas facetas, né? Não é o mundo do Nietzsche não é uma putaria plena e completa, não é isso que ele está falando, né? Aí quando ele fala de estética, de beleza, eu fiquei me perguntando por que raios ele utiliza aquele bigode bizarro, né? Claro que é a coisa da época dele. A arte, diz Nietzsche, corresponde aos estados de vigor animal. Por um lado, é o excesso de uma constituição florescente que se desentranha no mundo das imagens e dos desejos. Por outro, é a excitação das funções animais mediante as imagens e os desejos de uma vida intensificada em uma sobrevalorização do sentimento da vida e um estimulante desta. É essencial a arte, a perfeição do ser, o cumprimento e orientação do ser para a plenitude. A arte é essencialmente a afirmação, a bênção, a divinização da existência, o estado apolíneo, não é mais do que o resultado extremo do inebriante dionisíaco, uma espécie de simplificação e concentração da embriaguez mesma. O estilo clássico representa esse repouso e é a forma mais elevada do sentimento de poder. Isso não implica que na arte o homem se abandone sem freio ou aos seus instintos, né, que eu acabei de falar aqui. Se o artista não quer ser inferior à sua missão, deve dominar-se e adaptar-se a um modo de vida sóbrio e casto. É precisamente, e olha que coisa meio irônica, é precisamente o seu instinto dominante que exige isso dele, e não lhe permite dispersar-se de maneira a permanecer inferior à exigência da arte. Em geral, tem um certo ascetismo, uma renúncia aceite de bom grado, dura e serena, claro, que faz parte das condições favoráveis de uma espiritualidade superior. Se você vê na genealogia da moral. Aqui, ó, reconhece-se o filósofo, diz Nietzsche, por evitar 3 coisas brilhantes e ruidosas: a glória, os princípios e as mulheres. O que não quer dizer que elas não venham a ter com ele, óbvio, né? Porque, pelo amor de Deus, se ele estivesse negando as mulheres, mesmo gostando delas, né? O que se diz também do vinho, ou do PlayStation, né? Ele já estaria negando a sua própria filosofia. Foge da luz demasiado viva, foge também do seu tempo e a luz que ele irradia. Nisso assemelha-se à sombra. Quanto mais o sol baixa, mais a sombra cresce. Mas nada parece a Nietzsche tão estéril como a fórmula da arte pela arte e o chamado desinteresse estético. Recordo a frase de Stendhal, que definiu a beleza como uma promessa de felicidade.
O pessimismo artístico é a contrapartida exata do pessimismo moral e religioso, diria Nietzsche. Este sofre com a corrupção do homem e da vida. A arte, ao invés, considera belo também o que é o instinto de impotência, considera como digno de ódio, isto é, feio. Quer dizer, ficou estranha essa frase, né? Deixa eu só reler. A arte, ao invés, considera belo também o que o instinto de impotência considera como digno de ódio. Tá? Ele, simplesmente a arte vê o oposto da moral dos fracos, supõe Nietzsche. A arte aceita o que há de problemático e de terrível na vida. Admite, a vida é assim. E é mais total e entusiástica a afirmação da vida. É por isso que eu particularmente gosto de literatura, mais do que de filosofia, justamente por isso. Né? Quando você lê Dostoiévski, cara, você está vendo... Claro, tem que ter o conceito, como dizia Aristóteles, de verossimilhança. Né? Não dá para você assistir um desenho do Pica-Pau e achar que aquilo representa a realidade. Né? Mas quando você tem verossimilhança, numa obra dostoiévskiana, por exemplo, você está vendo a vida como ela é, tá? Na sua dinâmica. Né? E isso é fundamental para a formação imagética do indivíduo. Fundamental. Por isso que eu falo, para ser filósofo, porra, você tem que ter leitura de literaturas muito boas, assim. Pelo menos as clássicas, né? E nesse ponto eu tenho que concordar com Nietzsche. E aí ele fala: a profundidade do artista trágico consiste em que seu instinto estético abarca as consequências longínquas e não se detém nas coisas mais próximas. Afirma: a economia em grande parte é a economia que justifica o que é terrível, mal e problemático, e não se contenta apenas em justificá-lo. Né? Nietzsche repete aqui o seu modo, a central da estética de Kant. Ele repete aquilo que Kant dizia, mas ao modo nietzschiano. A arte transforma como um ato de aceitação, a debilidade humana em força, a impotência em poder, a problematicidade e incerteza. Mas para Kant, né, a arte confirma e consolida a finitude do homem, da qual é uma manifestação positiva fundamental. Para Nietzsche, a arte abre o homem o infinito do poder e da exaltação de si mesmo. Então essa é uma pequena diferença, mas com ideias similares quanto à arte. Bom, o eterno retorno. Tu és profeta do eterno retorno, este é o teu destino, diria Zaratustra aos seus animais. E na realidade, aliás, dizem a Zaratustra e a seus animais, né, melhor. E na realidade, o eterno retorno é a fórmula simples e completa que abarca e reduz à unidade todos os aspectos da doutrina de Nietzsche. Olha que coisa, né? Fundamenta-se aqui e exprime igualmente o destino do homem no mundo. Aliás, do homem e também do mundo. O eterno retorno é o sim que o mundo diz a si mesmo. O mundo também diz sim. E ele o diz a si mesmo. O mundo apresenta-se a Nietzsche desprovido de todo o caráter de racionalidade. A condição geral do homem é, para toda a eternidade, o caos, não como ausência de necessidade, mas como falta de ordem, de estrutura, de forma. Olha, falta de forma e beleza, de sabedoria e de todos os nossos esteticismos humanos. O mundo não é perfeito, nem belo, nem nobre, e não admite nenhuma qualificação que possa referir-se de algum modo ao homem. Nossos juízos estéticos e morais não o concernem, nem tem qualquer finalidade. Se o devir do mundo devesse tender a um término definitivo, a uma condição final de estabilidade, ao ser ou ao nada, esse termo definitivo devia ter já sido alcançado, mas não foi. Por que já deveria ser alcançado? Não entendi essa parte. Mas enfim, esta é a única certeza que temos acerca do mundo, diria Nietzsche. Desse modo, se exclui do mundo todo o caráter racional, o acaso domina, a questão do agente do caos. Né? Um pouco de razão, diz Zaratustra, um grão de sabedoria disperso de estrela em estrela, este fermento mistura-se a todas as coisas, mas só graças à loucura a sabedoria se mistura a todas as coisas. Né? Se há irracionalidade, se partimos do pressuposto de que tudo existe da irracionalidade, por conta de probabilidade de multiversos, não que Nietzsche admita isso, né? Existe e é eterno assim, nessa monstruosidade bizarra que é a irracionalidade da vida, o absurdo da vida, vide existencialismo, né? Então, toda sabedoria parte da loucura. Né? E obviamente que o pressuposto, a proposição nietzschiana, simplesmente está admitindo aqui, como já falei em outros vídeos, uma visão particular, uma cosmologia. Ele tem que admitir uma cosmologia para se validar na sua perspectiva a respeito da vida. Um pouco de sabedoria é possível? Sim. Mas eu encontrei em todas as coisas esta certeza feliz. Elas preferem dançar sobre os pés do acaso, diria Nietzsche. É uma questão bem interessante. Né? Eu não destaquei isso aqui, mas
Faz sentido à luz do pensamento nietzschiano. Mas essa explosão de forças desordenadas, este monstro de forças sem princípio, nem fim, este mundo tem em si uma necessidade que é a sua vontade de se reafirmar, e por isso de retomar eternamente a si mesmo. Tal mundo afirma-se a si mesmo, até na sua uniformidade que permanece a mesma no curso dos anos. Bendice a si mesmo, porque é o que deve eternamente regressar, porque é o devir que não conhece saciedade, nem desgosto, nem fadiga. Devir aqui em círculo, né? Não é um dever no sentido linear. Ó, esse mundo dionisíaco da eterna criação de si, da eterna destruição de si, é uma coisa que se vê até nos primórdios do hinduísmo aí. Ah, continuando aqui. Não tem outra finalidade senão a finalidade do círculo. Não tem outra vontade senão a do círculo, que tem a boa vontade de seguir o seu próprio caminho. A necessidade de dever cósmico não é, portanto, mais do que a vontade de uma reafirmação. Desde a eternidade, o mundo aceita-se a si mesmo e repete-se. O eterno retorno é uma verdade terrível que pode destruir o homem ou exaltá-lo. Frente a ele, mede-se a força do homem, a sua capacidade de se superar. O pensamento de que esta vida, tal como a vimos, ou tal como a vivemos, melhor, terá de ser revivida ainda outra vez e outra vez e outra vez, em uma quantidade inúmera de vezes, que não haverá nada de novo e que tanto as coisas maiores como as mais pequenas voltarão para nós, como foi dito no começo, as vis, as pueris, na mesma sucessão e na mesma ordem. Esse pensamento é tal que pode lançar no desespero o homem aparentemente mais forte. E contudo, não existe outra alternativa a não ser que se feche os olhos ante essa verdade sobre-humana. E se é sobre-humana, estamos admitindo aqui, convenhamos, uma metafísica. O homem deve conformar a sua vida ao enigma de Dioniso. Cumpre fazer muito mais do que suportar tal pensamento. É Mr. Disney, entregar-se ao anel dos anéis. Cumpre fazer o voto de regresso de si mesmo com o anelo da eterna bênção de si mesmo e da eterna autoafirmação. É uma linguagem toda religiosa, né, para falar isso. Cumpre alcançar a vontade de querer que retorne tudo o que já aconteceu, de querer no futuro tudo o que acontecerá. É preciso amarmos a vida e a nós mesmos para lá de todos os limites, a fim de não podermos desejar outra coisa senão esta eterna e suprema confirmação. Eis aqui o destino em Nietzsche. Há destino, porque se as coisas se repetem exatamente ipsis literis do que foi o mundo anterior, então obviamente é destino. O mundo oferece, mas não é uma teodiceia, não tem um aspecto teológico. O mundo oferece ao homem o espelho em que deve misturar. Apesar que o aspecto teológico não precisa necessariamente ser excluído aqui, né? Poderíamos admitir que tal estrutura seja chamada de Deus, quem sabe, enfim. O espírito dionisíaco é o espírito do universo inteiro, ainda antes de ser o que leva o homem à superação de si. Não que haja uma pessoalidade aqui, tá? Mas apenas de como as coisas são, simples assim. Aí falamos agora de amor fati. A fórmula de grandeza do homem, diz Nietzsche, é o amor fati, amor ao fato. Não querer nada de diverso daquilo que é, nem no futuro, nem no passado, nem por toda a eternidade. O que se supõe aqui em Nietzsche é a teoria B do tempo, né? A teoria A diz que o futuro não existe, só existe impossibilidade. A teoria B diz que o futuro já existe, tão fixado quanto o passado. E, do ponto de vista de Nietzsche, parece que não podemos fugir da ideia de que o futuro já existe. Porque podemos supor que já retornamos, estamos vivendo e retornaremos de novo. Enfim, não só suportar o que é necessário, mas amá-lo, isso é amor fati. Este amor liberta o homem da servidão do passado. Mas por que cargas d'água eu tenho que amar uma desgraça, brother? Por exemplo, né, sei lá, alguém que nasceu... Não sei, é uma questão da minha parte aí. Existe um caráter de dialética entre o subjetivo e o objetivo, né? Lembremos. Então é fundamental também levar em consideração a perspectiva subjetiva daquele que está vivenciando determinada coisa, né? Bom, esse amor liberta o homem da servidão do passado, uma vez que por ele o que foi se transforma no que eu queria que fosse. A vontade não pode fazer com que o tempo volte para trás, por isso o passado se lhe impõe e a faz prisioneira. Deste cativeiro é a expressão, a doutrina de que tudo o que passou merecia passar, e o tempo exerce sobre as coisas uma justiça punitiva infalível. Basicamente, Nietzsche está dizendo, não se arrependa de nada, porque já passou. O espírito do ressentimento preside a estas doutrinas que separam a existência do tempo, e veem neste o castigo e a maldição da existência. Zaratustra afirma,
ao invés a criatividade da vontade com respeito ao tempo. Você vê que é interessante você levar isso em consideração, porque supõe-se que o mal, não como substância, pode-se dizer mal a ausência do bem, como na tradição filosófica, ele está aprisionado no tempo. Então o mal não pode ser eterno porque assim ele é, na estrutura, que é mutante, e se é mutante, passa. Né? Então, portanto, poderíamos dizer que o mal não pode subsistir. O bem subsiste porque ele é a estrutura, né? Que mantém o mal aprisionado, suporíamos aqui. Claro que não é isso, não é Nietzsche, é eu que estou falando. Bom, tudo quanto foi é fragmento, enigma, acaso terrível, até que a vontade criadora afirme: eu quis que fosse assim, e eu quero que assim seja, e eu quererei que seja assim. Só fazer um adendo do meu comentário agora há pouco. O problema é não só o fato do mal estar aprisionado, mas nós estarmos aqui também. Detalhe importante, né? Esse que é o grande problema da Teodiceia. Bom, então ele fala aqui, né, repetindo essa frase, abre aspas, para Nietzsche: tudo quanto foi é fragmento, enigma, acaso terrível, até que a vontade criadora afirme: eu quis que fosse assim, eu quero que assim seja, eu quererei que seja assim. Bom, isso não é muito psicológico, porque já sabemos que será, porque, como eu disse, o futuro está dado do ponto de vista de um eterno retorno. Se o futuro já está dado do ponto de vista de um eterno retorno, o que raios adianta eu dizer isso? Eu quis que fosse assim, isso é apenas uma afirmação psicológica. Mas, por essa aceitação, o passado cessa de ser um vínculo da vontade, e a vontade compreende o passado no ciclo do seu poder. O homem se faz como se fosse livre, mas não o é. Enfim. Parece que ainda há um refúgio aqui, né? Porque se critica o niilista negativo que se volta às entidades supranaturais, religiosos, platônicos. Mas aqui Nietzsche não está dando exatamente um refúgio com essas palavras. Eu quis que fosse assim. Você quis? Na segunda das considerações intempestivas da utilidade dos inconvenientes dos estudos históricos para a vida, Nietzsche estabelece um antagonismo entre a vida e a história. Essa é aquela coisa que eu já falei aqui, monumental, antiquária e crítica. Um fenômeno histórico, ah, estudado de modo absoluto e completo, reduz-se a um fenômeno objetivo, melhor, e morto para aquele que o estuda, porque esse reconhece a loucura, a injustiça, a paixão cega e, em geral, todo o horizonte obscuro e terrestre do próprio fenômeno. Por outro lado, Nietzsche ele afirma que a vida tem necessidade dos serviços da história. Né? Ele não está negando isso, não. A história pertence ao ser vivente sobre três aspectos. Repito, pertence-lhe porque é ativo e aspira, porque conserva e venera, e porque sofre e necessita de libertação. O Nietzsche também é fruto da história, não venha negar-se. A essa trindade, né, monumental, antiquária e crítica, correspondem três espécies de história e podem se distinguir no estudo da história em um ponto de vista. Na linguagem do Abagnano aqui, monumental, arqueológica e crítica. Que os grandes monumentos da luta dos indivíduos formem uma só cadeia, certo? Que é a história. E as manifestações mais altas da humanidade se unam através dos milênios, que os que existem de mais elevado no passado possam ainda reviver e avultar. Tal é a ideia que serve de fundamento à história monumental. Tem validade? Tem. Tem. Em virtude desse tipo de história, o homem ativo, o lutador, encontra no passado os mestres, os exemplos, os consoladores de que tem necessidade que o presente lhe nega. Deste modo, conclui que a grandeza que aconteceu foi de certo possível, e por isso será também possível no futuro. A história arqueológica nasce, ao invés, quando o homem se detém e a considerar o que foi convencionado e admirado no passado, a mediocridade constitutiva da vida cotidiana. É aquela história da antiquária, né? Portanto, arqueológica, das conclusões modestas, rudes e mesmo precárias da vida de um homem ou de um povo, um sentimento de satisfação, radicando-a no passado, mostrando-a como uma herdeira de uma tradição que a justifique. Válido, válido, válido. Mas que para poder viver, o homem tem também necessidade de romper com o passado, de o aniquilar, para se refazer e se renovar. É para isso que serve a história crítica, que arrasta o povo, melhor, ao passado, arrasta o passado ao tribunal, instrui severamente um juízo contra ele e, por fim, o condena. Há necessidade de condená-lo? Em Nietzsche, talvez, mas do ponto de vista de um pensamento que se valha da verdade como absoluta, não. Não há necessidade de condenar. Em algum aspecto, sim, em outro, não. Não há necessidade de uma aceitação plena e tampouco de uma recusa plena. Certo? Há, portanto, um pensamento moderado, que é o pensamento conservador, já que o conservador não admite plenamente toda a tradição,
Até porque isso seria contraditório, já que existem várias tradições. Todo passado é de fato merecedor de condenação, porque nas coisas humanas a debilidade e a força andam sempre unidas. Quem condena não é verdadeiramente a justiça, mas a vida, o tempo, né? O juiz. Mas o mais das vezes a sentença seria a mesma se a justiça em pessoa a tivesse pronunciado. Nem sequer podemos dizer o que é justiça ou se é justiça. Fora desses serviços que a história pode prestar à vida, Nietzsche julgava o excesso dos estudos históricos nocivos à vida e, sobretudo, ruinoso para personalidades fracas, ou seja, não bastante vigorosas para valorizarem a história em função de si próprias e levadas, por isso, a modelarem-se sobre o passado. Com efeito, concebia ainda a vida como uma potência não histórica, a qual a consideração histórica fosse estranha e subordinada. Então, quando é para viver, viva como se você não fosse subordinado à história, mesmo sabendo que você o é. A contradição, óbvio que é contradição. E aqui é dito, o eterno retorno do amor, Fati, mudaram implicitamente esse ponto de vista de Nietzsche. Porque a aceitação total da vida implica, como se viu, a aceitação do passado, do eterno retorno, né? A vontade que ele seja tal como foi. Bom, então, se você admite que o eterno retorno não é pura poética e sim cosmologia, então isso aqui é uma contradição total, né? Estamos usando a razão que Nietzsche diz que sobreveio a nós mediante a irracionalidade. Bom, ele então não se preocupa em ser muito coerente ao que parece. No ato desta aceitação, a vida mesma se põe como historicidade e se liga ao passado, assumindo voluntariamente. Não tem como negar o passado. E o próprio futuro, né, que já está dado do ponto de vista de um eterno retorno. Mas para Nietzsche, simplesmente se faz necessário, psicologicamente, talvez, eu entendo assim, se esquecer disso. Valide o eterno retorno. Ao mesmo tempo, você esquece o que ele significa e viva em potência a vida, como se fosse totalmente livre. Bom, sobre o além do homem, de novo, com mais detalhes. Se a doutrina de eterno retorno é a forma central, cósmica da filosofia nietzschiana, a do super-homem é o seu termo final. E a sua última palavra, a aceitação da vida não é para Nietzsche a aceitação do homem. Este é o ponto posto. Claro pela esperança messiânica do super-homem defendida por Zaratustra. O homem deve ser superado, diz Zaratustra. O super-homem é o sentido da terra. Né? Como eu já tinha lido, o super-homem ele é aquilo que está num nível maior do que o homem, assim como o homem está num nível maior que o macaco. Simples assim. O homem é uma corda tensa entre o animal e o homem, propriamente. Uma corda sobre o abismo. O que existe de grande no homem é que ele é uma ponte e não um termo. Eu sempre achei muito interessante fazer a dialética entre Nietzsche e C.S. Lewis. Os dois autores escreveram muitos livros, e você pode ler os dois e você vai perceber uma enorme distinção. Só que ao mesmo tempo, C.S. Lewis, sendo cristão, admite exatamente a potência e os valores dos fortes, daquilo que a gente poderia chamar de moral cavaleiresca. Né? Leiam C.S. Lewis e leiam Nietzsche. É muito, muito producente isso. Com certeza vocês vão gostar. Bom, se não tiverem preconceito, né? Que tem gente aí que... Puta merda, é triste. O que o toma digno de ser amado é ele ser uma ponte e um pôr do sol. O super-homem é a expressão e a encarnação da vontade do poder. Não subsiste, afirma Zaratustra contra Schopenhauer. Uma vontade de vida. Viu, Schopenhauer? Para de ser passivo, cara, diria ele. O que não vive não pode querer, mas aquilo que vive deseja algo mais que a vida. E na base de todas as suas manifestações, esta é a vontade de potência. A vontade de poder determina as novas valorações, que são o fundamento da existência sobre-humana. O homem deve ser superado, e isso quer dizer que todos os valores da moral corrente, que é uma moral de rebanho, e tende ao nivelamento e à igualdade, devem ser transmutados, né? Transmutados, enfim. A primeira característica do ser humano, ou do super-homem, é a sua liberdade. Uma liberdade, né? Liberdade do ponto de vista de um eterno retorno, cara. A liberdade imanente, no que se refere à estrutura que transcende as forças humanas, ela é determinada. Bom, ele deve libertar-se dos limites habituais da vida e renunciar a tudo o que os outros prezam. Né? Esse é o além do homem. Ele deve pôr todo o seu empenho em voar livremente sem temor por cima dos homens, dos costumes, das leis e das apreciações tradicionais. O seu espírito deve abandonar toda a fé, todo o desejo de certeza, o elemento cético, e habituar-se a afirmar-se na corda bamba de todas as possibilidades. Vejam vocês, senhores, Nietzsche está admitindo muitas possibilidades, mesmo que ele diga a respeito da visão de um eterno retorno.
Partamos da ideia de que isso é poético, que seja. A sua máxima fundamental é torna-te no que és, não no sentido de concentração numa escolha ou numa tarefa única, mas no sentido da máxima diferenciação dos demais e de se encerrar na própria excepcionalidade, na busca de uma solidão inacessível. A liberdade interior própria do super-homem é uma riqueza de possibilidades diversas, entre as quais ele não escolhe, porque as quer dominar e possuir todas. Daqui nasce a renúncia à certeza. Renúncia à certeza. Até a certeza de que você renuncia à certeza? Que é, pelo contrário, limitação e renúncia às diversas possibilidades do erro. Daí também a profundidade do super-homem, a impossibilidade de centrar a sua vida interior, de que nunca se atinja mais do que a máscara. Tudo quanto é profundo, diz Nietzsche. Gosta de encobrir-se. Pois é, as coisas mais profundas odeiam a imagem e a semelhança. Fazendo uma ironia aqui com o cristianismo. O super-homem tem fundos e duplos fundos que ninguém conseguiria percorrer até o fim. Esta é a essência misteriosa do super-homem. Isso me fez lembrar, essa parte aqui, do Shakespeare, né? Porque parece que o Nietzsche via o super-homem como um sujeito de camadas variadas de personalidade. Justamente aquilo que Shakespeare fez com seus grandes personagens da sua obra. Então, me parece que o super-homem ele representa exatamente essa configuração. Ao passo que ele está se inspirando na tragédia grega, que o sujeito é o que é e não muda, e portanto é caracterizado não por tanta profundidade, porque isso se vê só nas poesias miscelânicas, né, mais modernas. Ao mesmo tempo ele tem também esse caráter da profundidade. E aí ele fala, este é insondável segredo de sua interioridade. Porque é uma imitação, de certo modo, do que é o todo, né, desse espírito, entre aspas, dionisíaco. É insondável, é um deus, ele está fazendo um homem de Deus aqui, de certo modo, né? Em que Nietzsche vê o signo da profundidade super-humana. Não é talvez um índice, ou melhor, um indício da falta de um empenho e de uma missão que o liguem aos outros homens e os tornem, portanto, humanamente irreconhecíveis? É uma pergunta que ele está fazendo aqui, né? O super-homem é o filósofo do futuro, basicamente. Claro que o futuro já veio, né, para Nietzsche, e a filosofia dele realmente teve grande repercussão. Enfim, os obreiros da filosofia, como Kant e Hegel, não são os verdadeiros filósofos. Os verdadeiros filósofos são dominadores e legisladores. O que me faz lembrar aqui de Platão. Platão também não dizia isso, que o papel do filósofo é ser um rei regente. Claro que com uma narrativa completamente distinta. Mas a gente está falando que o verdadeiro filósofo é um dominador, um legislador. Mas será que ele é um estadista, como Hitler? Muitos questionam. Até porque Nietzsche se mostra um vociferante contra o Estado. Mas ele está dizendo que aqui, além do homem, ele domina, ele legisla. Diz como a coisa deve ser, estabelece a meta do homem e para isso utiliza os trabalhos preparatórios de todos os obreiros da filosofia, de todos os dominadores do passado. E reconhece a história. Como já vimos aqui em Nietzsche, a história tem 3 representações, inclusive a história da filosofia. Impulsionam para o futuro a mão criadora e tudo quanto existe e existiu se toma para ele um meio, um instrumento. Ele é crítico, lembre? Então, um martelo. O seu conhecer equivale a criar. O seu criar a legiferar. O seu querer, a verdade, ao desejo de poder. Mas fica a questão, ele cria os valores ou ele os toma da natureza? Já pensaram como responder isso? Fica a pergunta aí. As suas virtudes nada têm a ver com a dos outros. Podem suportar a verdade, a inteira e cruel verdade sobre a vida e sobre o mundo. E assim podem aceitar verdadeiramente a vida e o mundo. E aí a gente vê uma certa similaridade aqui com o Príncipe de Maquiavel, né? Não que o Além do Homem seja um estadista, mas que tem um elemento de um príncipe maquiavélico, sem dúvida nenhuma. Sobre a personalidade impossível, a filosofia de Nietzsche é a filosofia de um grande romântico, diz Abagnano, ponto. Essa é uma questão fundamental de entender. A rede do infinito manifesta, porque o romântico é aquele que lida com o infinito, beleza? Não se esqueça, eu tenho um vídeo falando sobre isso. A rede do infinito manifesta-se em todas as suas atividades, em todos os elementos da sua doutrina. Em cada página dos seus escritos você tem isso. Mas Nietzsche quis atingir e realizar o infinito para o homem e no próprio homem. Essa que é a questão, a chave hermenêutica nietzschiana. Quis que o homem reabsorvesse em si mesmo e dominasse o infinito poder da vida,
Por isso, a aceitação da vida e do mundo não é para Nietzsche a aceitação do homem como criatura finita. Não pretende fundamentar as positivas capacidades humanas na sua própria limitação, senão que procura transferir para o homem a infinidade e a limitação do seu poder. Entenda, tal é a característica do espírito dionisíaco, do qual derivam todas as características da atitude da obra do Nietzsche. Em primeiro lugar, procede daqui a fórmula cósmica da aceitação de si, o eterno retorno. Eu sei que alguns questionam isso, que não há metafísica em Nietzsche, que isso aqui represente apenas um mito poético. Mas admitamos, ele aparenta levar muito a sério essa ideia na sua obra. A reafirmação de si, de que nasce a transmutação dos valores e o super-homem, não é, para Nietzsche, algo especificamente humano. E esse é um ponto que a gente tem que salientar muito bem aqui. É a necessidade que preside ao devir do mundo e em virtude da qual o próprio mundo retoma continuamente sobre seus passos, repetindo eternamente os mesmos acontecimentos. E aqui é os mesmos, não tem progresso não tem espiral de progressão. É os mesmos acontecimentos. Ao aceitar a vida, o homem não passa mais do que olhar-se no espelho do mundo que se reafirma. E se exalta e se bendiz a si mesmo. Porque Nietzsche deve ter pensado, bom, olha só para o mundo. Eu vivo na imanência, eu vivo no tempo e espaço. Podemos admitir que tempo e espaço é estrutura. Fora dessa estrutura, se é que podemos dizer fora, não há tempo e espaço. Não há. Então, se há tempo e espaço e há começo e fim, deverá tal se repetir, porque ele está no continente do fora, que não há tempo e espaço, supõe-se. O que significa que haverá, portanto, um eterno retorno. Se admitimos isso do ponto de vista cosmológico e nietzschiano, isso implica necessariamente, inevitavelmente, que passado e futuro existem. E logo o homem não tem o caminho das possibilidades, embora o tenha no domínio da imanência. Mas das estruturas poderosas do universo, ou do que está além dele, dizemos nada, dizemos fora, dizemos o que for, a estrutura em si, ela é atemporal. E talvez ele se valesse, de certo modo, aqui de Heráclito. Né? Bom, continuando. Essa fórmula generalizadora, que diminui o significado original da existência humana e a responsabilidade da livre reafirmação do homem, tem um pressuposto cosmológico, a crença. A crença. Que chega a Nietzsche através de Schopenhauer. Né? E essa crença, o parênteses pode enganar um pouco, né? Porque a crença é uma coisa, é na identidade substancial do homem, não a crença qualquer. Identidade do homem e do mundo, tá? A vinculação do homem e do mundo está completamente amalgamada no pensamento nietzschiano, homogeneizada no pensamento nietzschiano. O espírito do Dioniso, que é cego, cruel, trágico no mundo, o é no homem, tá? Então o homem é o espelho, se é que podemos dizer assim, deste mundo que é cego e não tem teleologia. E por conseguinte, na absoluta homogeneidade, aqui até fala, né, de todos os acontecimentos do mundo. Né? A doutrina de Nietzsche tem, por consequência, um caráter cosmológico e não teológico, certo? O que não implica que deixa de ser metafísica. O uso de símbolos ou de procedimentos religiosos, a polêmica anticristã que condiciona de algum modo a orientação de sua doutrina e outros diversos elementos dessa doutrina que nos fazem pensar numa espécie de nostalgia religiosa de Nietzsche, ou num seu novo anúncio teológico, são na realidade os aspectos decorrentes de um uninaturalismo cosmológico, que é o que ele realmente faz, tá? Sua linguagem é uma linguagem, de certo modo, religiosa mesmo, mas desse ponto de vista filosófico, naturalista, e do naturalismo é que ele apreende suas proposições. É do naturalismo que ele faz sua cosmologia. Segundo o qual, embora critique Darwin, detalhe, segundo o qual a iniciativa do nascimento e da destruição do mundo, na sua eterna mudança, é devida ao próprio mundo, ou seja, à vontade de poder que é a natureza dele. Por outro lado, essa mesma orientação cosmológica torna inútil a insignificante, detalhe, isso aqui é o autor comentarista falando, torna inútil e insignificante a filosofia como investigação. O filósofo, ou melhor, filosofar, não é para Nietzsche um esforço paciente e metódico que se autodisciplina na razão, mas o fruto de uma vontade racional, de uma explosão orgiástica de entusiasmo. E em lugar de Sócrates, o símbolo da filosofia como investigação elege Dioniso. Né? É interessante porque o Nietzsche ele elege o mito para substituir o cunho socrático racional. Né? Então não é estranho que haja incoerência, ele é totalmente mítico na sua cosmovisão, que é filosófica, diga-se por sinal, para ser naturalista. Mas enfim, elege Dioniso como símbolo da infinidade da vida, infinidade mesmo, infinito, do retorno. A sua obra mais significativa é Zaratustra,
e é tudo menos um livro de investigação, porque é poesia, é profecia, é esperança lírica, é entusiástico e revela a inspiração do filósofo, mas não uma investigação filosófica. Isso é um fato. A máxima torna-te no que tu és, exclui a busca de si, prescreve somente um amor de si levado à exasperação, sendo assim um ato de autoafirmação, renúncia e toda justificação e fundamentação autônoma, torna-se num puro fato que se opõe ao outro fato que não dá não aceitação de si, sem que possa pretender a qualquer superioridade de valor. Mas sobre esses fundamentos, a unidade da pessoa é impossível, convenhamos. A unidade da pessoa é a unidade de uma missão que transcende o indivíduo, na qual este encontra a razão da sua solidariedade com os outros homens. Toda a finalidade humana é investigação e trabalho metódico, autolimitação, reconhecimento do valor e da dignidade dos outros também. Sem um fim determinado, em que o homem concentre e reconduza a unidade e a multiplicidade dos seus aspectos e das suas relações com o mundo e com os outros, o indivíduo, o eu, a pessoa, não são mais do que vazias generalidades e que não podem concretizar-se numa substância vivente. Está aí uma ótima crítica ao Nietzsche. Contra tal impossibilidade veio se esbarrar o próprio Nietzsche. Ele conseguiu enxergar isso? A tentativa, olha, de divinizar, não sei se ele conseguiu enxergar, mas ele vivenciou, né? Porque a tentativa de divinizar o homem, de o transformar de criatura limitada, que ele é, que é o que a gente é, né? Se é para reconhecer o que nós somos, de fato, por que Nietzsche não reconheceu esse ponto tão evidente? Bom, enfim. Mas a tentativa de divinizar o homem e de criatura limitada nesse estado, apesar que é aquela coisa, né? Ele poderia ter admitido o homem como sobrevivente, melhor, na existência, numa crescente tecnológica, vida positivista, porque eu estou aqui, diria Nietzsche, né, a criticar o positivismo. Aonde eles vão chegar? Não sei, porque está se dado aqui uma certa divinização, que o Nietzsche pregou do ponto de vista naturalista, enquanto positivista e artificial. O homem se tornará Deus? Até que ponto isso poderá acontecer de fato? Mas, se viermos a ver a coisa apenas do seu sentido dionisíaco, ele poderá se manifestar numa junção com a tecnologia? Só o futuro dirá. Bom, continuando aqui. A tentativa de divinizar o homem, de o transformar, de criar de criatura limitada nesse estado como é, num ser autossuficiente, no qual a vida realiza o infinito do seu poder, sofreu um golpe decisivo na personalidade mesma daquele que a empreendeu, o próprio Nietzsche. Durante toda a sua vida, Nietzsche procurou conquistar os valores que constituíam para ele as características do super-homem, a boa saúde, a força física, a ligeireza do espírito, o entusiasmo vital, a riqueza, a energia interna, a compreensão, a amizade dos iguais, em força, né, que ele fala, né? O êxito do dominador. Tudo lhe foi negado, como lhe foi negado, por último, a unidade e o equilíbrio da sua própria pessoa. A desconstrução foi tal que ele enlouqueceu, mas não podemos dizer que foi por causa da filosofia. Foi por causa de uma doença. Mas doença é a parte do processo. A cosmovisão que ele tinha, sem dúvida nenhuma, somou-se a isso. A trágica conclusão da vida de Nietzsche é um ensinamento não menos fecundo que as grandes palavras que ele soube encontrar para subtrair o homem à existência banal e restituir-lhe o sentido da excepcionalidade, da grandeza e do risco. E é muito interessante você chegar a essa conclusão, porque você vê isso em outros filósofos, como o próprio Sartre, que era um existencialista, mas que, bom, se você olha para a história de Sartre e o pedido dele de comunhão com a Igreja Católica ao final da vida, demonstra que parece que a existência engoliu o existencialista, né? Não é incrível isso? E no caso aqui do Nietzsche, nós podemos perceber um conceito que é inclusive trágico, que é o da híbris. Ou seja, tornar o homem Deus é o abuso do homem perante os deuses. Um abuso, uma híbris, ou rubris, tanto faz. E talvez isso tenha levado a Nietzsche um erro trágico, já que estamos falando de tragédia grega, chamada hamartia. Se foi isso ou não, não compete aqui enfatizar de maneira efetiva, né? Como se a coisa fosse simples de se diagnosticar. Mas esses conceitos aparecem não só na letra de Nietzsche, mas na existência de Nietzsche. E isso é uma grande ironia da história dele, não tem como não reconhecer algo assim. Bom, mas a exceção, quando é verdadeiramente tal, não quer mais do que referir-se à regra, diz o Abagnano. E todo objetivo excepcional exige a humildade e a compreensão dos demais. Toda a grandeza é tal no homem e pelo homem. Não é pretensão de uma impossível superação do próprio homem. E o risco é inevitável na condição humana, mas em vez de ser desafiado e exaltado, há que ser reconhecido e enfrentado.